O sol castigava a pequena feira de cavalos nos arredores de Santa Cruz, quando Antônio Mendes chegou com seu velho caminhão azul. As rodas levantaram poeira no chão de terra batida, enquanto o veículo parava próximo aos estábulos improvisados. Antônio era conhecido na região como um homem simples, dono de uma propriedade modesta que mantinha com muito suor e determinação. Havia economizado por quase 2 anos para aquele dia. Seu sonho era comprar um cavalo de boa linhagem para melhorar o plantel que mantinha em sua pequena fazenda. Desceu do caminhão ajustando o chapéu gasto, sentindo o calor da manhã grudar a camisa no corpo. Seus olhos percorreram o local com expectativa. Dezenas de animais estavam expostos em cercados temporários, enquanto negociantes e visitantes transitavam entre eles, examinando, pechinchando, fechando negócios. Antônio havia estudado sobre cavalos por meses, lendo livros emprestados e conversando com vizinhos mais experientes. Não era um especialista, mas conhecia o básico para não cair em armadilhas. "Bom dia, seu Antônio", cumprimentou Tonico, um velho conhecido que vendia equipamentos de montaria em uma barraca próxima. "Veio comprar aquele cavalo que comentou semana passada?" "Se Deus quiser, hoje é o dia", respondeu Antônio com um sorriso tímido, mas decidido. "Economizei cada centavo." "Boa sorte então. Tem muita gente de olho nos melhores animais." Antônio agradeceu e seguiu caminhando entre os cercados. Observava com atenção cada animal, tentando identificar um que se encaixasse no que procurava, e principalmente no que podia pagar. Foi quando seus olhos pousaram em um cavalo baio de porte médio, com uma mancha branca em forma de estrela na testa. O animal estava mais magro que os outros e parecia um pouco abatido, mas algo no olhar dele chamou a atenção de Antônio. Aproximou-se da cerca e ficou observando o cavalo. O animal levantou a cabeça, encarando-o com olhos atentos e inteligentes. Havia uma nobreza naquele gesto que não combinava com sua aparência desgastada. Encostado na cerca estava Juvenal, um comerciante conhecido por vender cavalos a preços mais acessíveis. "Interessado nele, seu Antônio?", perguntou Juvenal, aproximando-se com um sorriso comercial. "É um puro sangue inglês, sabia? Tá mais magro porque veio de uma fazenda que faliu. O dono não tinha mais como alimentar os animais direito, mas com cuidado, ração boa e pasto farto, esse bicho vira uma máquina." Antônio não respondeu de imediato. Aproximou-se mais da cerca e estendeu a mão. O cavalo hesitou, mas logo se aproximou, cheirando seus dedos calosos. "Ele parece doente", observou Antônio. "Que nada, só precisa de cuidado. Olha só a estrutura dele, a postura. É de linhagem nobre, garanto. Só precisa recuperar o peso." Antônio entrou no cercado com a permissão de Juvenal. Aproximou-se devagar do animal, passando a mão pelo pescoço dele, verificando o pelo, os dentes, as patas. Havia sinais de desnutrição e possivelmente alguma doença respiratória, pela forma como o cavalo respirava. Mas Antônio viu algo além disso. Uma nobreza, uma dignidade no porte daquele animal, mesmo em seu estado debilitado. "Quanto?", perguntou ainda examinando o cavalo. Juvenal coçou o queixo, medindo o interesse do homem. "Para você que conheço há anos, 7.000. Era quase todo o dinheiro que Antônio havia economizado. Em condições normais, um cavalo daquela linhagem custaria muito mais, mas o estado debilitado do animal reduzia consideravelmente seu valor. Mesmo assim, era um risco. E se o cavalo não se recuperasse? E se morresse dias depois da compra? 5.000, ofereceu Antônio. "E levo hoje mesmo." Depois de mais alguma negociação, fecharam em 6.000. Antônio sentiu o coração apertar ao entregar o dinheiro, praticamente todas as suas economias, mas algo naquele cavalo o havia conquistado. Talvez fosse loucura, mas sua intuição raramente o enganava. A poucos metros dali, estacionado ao lado de um dos principais estábulos da feira, um Range Rover preto reluzia sob o sol. Ao lado do veículo, Gustavo Meireles observava a cena com um sorriso sardônico nos lábios. Alto,
De físico atlético mantido com academia particular e dieta controlada, o homem de 45 anos vestia roupas casuais que, apesar da simplicidade aparente, denunciavam grifes caras. Seus óculos escuros escondiam olhos calculistas que acompanhavam cada movimento de Antônio. "Olha só, Ricardo", comentou Gustavo com seu assistente, um rapaz de terno que estava sempre ao seu lado. "Aquele caipira acabou de comprar o pangaré mais acabado da feira." Ricardo assentiu com um sorriso contido, como fazia sempre que o patrão dizia algo que considerava espirituoso. "Deve ser o tal do Antônio Mendes, o fazendeiro da propriedade que faz divisa com a terra que o senhor está interessado em comprar", informou Ricardo. O interesse de Gustavo aumentou. Ele era um empresário do ramo imobiliário, conhecido por comprar propriedades em dificuldades financeiras para transformá-las em empreendimentos lucrativos. Recentemente, colocara os olhos em uma extensa área rural próxima à cidade, ideal para um condomínio de luxo que planejava construir. A pequena propriedade de Antônio ficava estrategicamente no meio desse terreno, e era a única que faltava para completar o quebra-cabeça de seu novo projeto. "Então esse é o cabeça dura que se recusa a vender a terrinha dele", murmurou Gustavo. "Perfeito. Acabou de gastar as economias num cavalo que não vale nem metade do que pagou." Gustavo sorriu, vendo uma oportunidade. Ajustou os óculos escuros e caminhou na direção de Antônio, que agora recebia os documentos da compra de Juvenal. Ricardo seguiu alguns passos atrás, como sempre. "Olá, amigo", cumprimentou Gustavo com uma falsa simpatia, estendendo a mão para Antônio. "Gustavo Meireles, parece que acabou de fazer uma compra interessante." Antônio, um pouco surpreso com a abordagem do desconhecido bem vestido, apertou a mão educadamente, embora com certa desconfiança. "Antônio Mendes, prazer." "O prazer é meu." "E então, satisfeito com sua nova aquisição?" Gustavo perguntou, olhando para o cavalo com um ar de quem avalia uma mercadoria. "Espero que sim. Ele precisa de cuidados, mas tem potencial." Gustavo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Interessante. Sabe, eu tenho alguns dos melhores cavalos da região em meu Haras. Tenho certa experiência com esses animais." Ele circundou o cavalo, analisando-o com ar crítico. "Temo que tenha feito um mau negócio, meu amigo. Este animal está com pneumonia equina, dá para perceber pela respiração. Além disso, parece ter problemas nos cascos traseiros." Antônio sentiu o estômago afundar, mas manteve a expressão neutra. Havia notado a respiração difícil, mas não sabia diagnosticar precisamente o problema. "Agradeço a preocupação, mas vou cuidar bem dele. Com o tempo vai ficar forte." Gustavo soltou uma risada curta e seca. "Força de vontade não cura pneumonia, meu caro. Nem conserta cascos deformados. Esse tipo de tratamento custa uma fortuna. Isso se o animal sobreviver até lá." A humilhação começou a queimar no peito de Antônio. Algumas pessoas pararam para observar a conversa, atraídas pelo tom condescendente do milionário. "Como disse, vou cuidar dele", respondeu Antônio com firmeza, mas sem agressividade. Não gostava de confrontos. "Claro, claro." Gustavo recuou um passo, ainda sorrindo. "Só achei que deveria saber. Aliás, você não é o proprietário daquela pequena fazenda perto da lagoa?" Perguntou como se acabasse de se lembrar. "Estive interessado naquela área. Meu assistente chegou a fazer uma oferta, não é mesmo, Ricardo?" Ricardo assentiu. "Sim, senhor. Mas o senhor Mendes não demonstrou interesse em vender." "Bem, talvez agora, depois desse investimento", Gustavo enfatizou a palavra com sarcasmo, "você possa reconsiderar. Minha oferta continua de pé. Na verdade, posso até aumentá-la um pouco, por consideração." Antônio endureceu o semblante. Entendeu na hora as intenções de Gustavo. O milionário estava usando aquela situação para pressioná-lo, para fazê-lo sentir-se desesperado e vulnerável. "Agradeço, mas não tenho interesse em vender minha terra", respondeu com uma tranquilidade que não sentia. Gustavo deu de ombros, mas seus olhos faiscaram de irritação por trás dos óculos escuros. "Como quiser, mas quando esse cavalo morrer e seu dinheiro tiver ido pelo ralo, minha porta estará aberta. Todos temos um preço, Antônio.
É só uma questão de tempo até descobrir o seu. Com essas palavras, Gustavo virou as costas e caminhou de volta para seu carro luxuoso, seguido por Ricardo. Algumas pessoas ao redor trocaram olhares e sussurros, aumentando a sensação de humilhação de Antônio. Com o rosto queimando de vergonha e raiva contida, Antônio terminou a documentação e preparou-se para levar o cavalo. Com a ajuda de Juvenal, conduziu o animal até seu caminhão e, com dificuldade, fez com que subisse na carroceria adaptada para transporte. Não liga para o que aquele playboy falou, disse Juvenal, tentando animá-lo. Ele só queria te desmoralizar porque não vendeu a terra para ele. Todo mundo sabe que o Meireles é assim, faz de tudo para conseguir o que quer. Antônio assentiu, agradeceu e subiu no caminhão. Enquanto dava a partida, viu pelo retrovisor o Range Rover de Gustavo deixando a feira. Um nó se formou em sua garganta. E se o milionário estivesse certo? E se tivesse jogado suas economias fora? Como poderia tratar um cavalo com pneumonia se mal tinha dinheiro para os gastos básicos da fazenda? Durante todo o trajeto até sua propriedade, esses pensamentos o atormentaram. Ocasionalmente, olhava para trás, verificando o cavalo, que parecia exausto, mas calmo. Vai ficar tudo bem, murmurou mais para si mesmo do que para o animal. Vamos mostrar para ele que estávamos certos. Ao chegar em casa, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Clara, sua filha de 17 anos, estava na varanda e correu para ajudá-lo assim que o caminhão estacionou. Pai, você comprou mesmo? Perguntou ela com entusiasmo, aproximando-se da carroceria para ver o animal. Antônio sorriu, momentaneamente esquecendo suas preocupações diante da empolgação da filha. Clara sempre fora apaixonada por cavalos, desde pequena. Aprendera a montar antes mesmo de andar de bicicleta. Comprei, filha, mas ele não está muito bem de saúde. Vamos precisar cuidar dele. Clara examinou o cavalo com olhos atentos. Diferente do pai, ela estudava veterinária no Instituto Técnico da cidade, tendo aprendido muito sobre tratamento de animais. Ele é lindo, pai, disse finalmente, acariciando o focinho do animal. Está fraco e doente, mas dá para perceber que é um cavalo de raça. Você fez uma boa compra. O coração de Antônio se aqueceu com as palavras da filha. Era exatamente o que precisava ouvir. Juntos, eles conduziram o cavalo para um estábulo separado, preparado especialmente para recebê-lo. Clara imediatamente começou a examiná-lo com mais cuidado, tocando seu pelo, verificando as patas, olhando seus olhos e boca. Ele tem uma infecção respiratória, com certeza, confirmou. Mas não acho que seja tão grave quanto pneumonia. E os cascos têm um problema, sim. Mas nada que não possa ser corrigido com tratamento adequado. Vamos precisar de alguns medicamentos. Antônio hesitou. Filha, não sobrou muito dinheiro depois da compra. O olhar de Clara se entristeceu, mas logo voltou a brilhar com determinação. Posso pedir ajuda ao Dr. Marcos. Ele me deve alguns favores pelas vezes que ajudei na clínica. Tenho certeza que conseguiremos os remédios. Naquele momento, algo mudou no olhar do cavalo. Era como se ele entendesse que estava em um lugar seguro, que ali seria cuidado. Ergueu a cabeça e relinchou suavemente, como se agradecesse. Como vamos chamá-lo? Perguntou Clara, acariciando a mancha em forma de estrela na testa do animal. Antônio pensou por um momento. Que tal Esperança? Porque é isso que ele representa para nós. Clara sorriu e concordou. Esperança seria, então, um nome adequado para um cavalo que carregava os sonhos de uma família simples e que, sem que eles soubessem ainda, guardava um segredo que mudaria suas vidas para sempre. Nas semanas seguintes, Antônio e Clara dedicaram-se intensamente a cuidar de Esperança. Conforme prometido, Clara conseguiu medicamentos com o Dr. Marcos, um veterinário que sempre a apoiava nos estudos e reconhecia seu talento com os animais. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, Antônio estava no estábulo, limpando as baias, trocando a água e fornecendo ração de qualidade que comprava com o pouco dinheiro que ainda tinha.
Clara aplicava os medicamentos e fazia massagens nas patas do cavalo, seguindo as orientações que aprendera nas aulas e com o Dr. Marcos. À noite, após terminar suas tarefas da escola e da casa, voltava ao estábulo para um último exame e para fazer companhia ao animal. Sentava-se num banquinho de madeira e lia seus livros de veterinária em voz alta, como se Esperança pudesse entender e aprender junto. Sabia que você é um exemplar raro? Ela comentava, acariciando o pelo agora mais brilhante do cavalo. Sua linhagem é de campeões. Tenho certeza que, quando estiver saudável, vai mostrar do que é capaz. Esperança parecia responder a esses momentos. Seus olhos grandes e expressivos seguiam Clara por toda parte, e ele emitia suaves relinchos sempre que ela chegava. Antônio observava essa conexão com um misto de orgulho e preocupação. A filha estava tão dedicada ao animal que temia uma decepção caso não conseguissem salvá-lo. Porém, para surpresa até do Dr. Marcos, que visitava ocasionalmente para acompanhar o tratamento, Esperança mostrava sinais consistentes de melhora. A infecção respiratória recuava, o pelo ganhava mais brilho e o apetite aumentava. O cavalo ainda estava magro, mas já não era mais o animal abatido que haviam trazido da feira. Você e sua filha estão fazendo um trabalho impressionante, Antônio, comentou o veterinário numa tarde, enquanto verificava os pulmões do cavalo. Muitos animais nesse estado não teriam chance, mesmo em clínicas especializadas. Antônio sorriu discretamente. É a Clara que entende dessas coisas. Eu só faço o mais pesado. Não se diminua. Esse cavalo sente seu carinho também. Animais como ele respondem ao ambiente em que vivem, à energia das pessoas. Vocês dois estão criando o cenário perfeito para a recuperação dele. Enquanto Esperança se recuperava, Antônio enfrentava outra batalha. O dinheiro estava ficando curto e havia muitas despesas na fazenda. A pequena plantação de milho e feijão e as poucas cabeças de gado mal cobriam os custos básicos. Agora, com as despesas adicionais para tratar o cavalo, a situação se tornava ainda mais apertada. Em uma tarde particularmente difícil, após descobrir que o telhado do celeiro precisava de reparos urgentes antes da estação de chuvas, Antônio sentou-se na varanda preocupado. Foi quando uma caminhonete luxuosa entrou pelo caminho de terra da propriedade, levantando poeira. Reconheceu imediatamente o veículo. Era de Gustavo Meireles. O milionário desceu do carro sozinho desta vez, sem seu assistente. Vestia roupas casuais, mas ainda assim elegantes demais para aquele ambiente rural. Aproximou-se da casa com a confiança de quem está acostumado a ser bem recebido em qualquer lugar. Boa tarde, Antônio. Espero não estar incomodando. Cumprimentou com um sorriso que parecia ensaiado. Antônio levantou-se, mantendo o semblante sério. O que deseja, Sr. Meireles? Por favor, me chame de Gustavo. Estou apenas fazendo uma visita de cortesia. Estava passando por perto e pensei em ver como estão as coisas. E como está seu novo cavalo? Antônio não acreditou nem por um segundo naquela história. Gustavo não era o tipo que passava por perto de uma propriedade rural modesta, sem um motivo muito específico. Esperança está se recuperando bem. Obrigado pela preocupação. Respondeu secamente. Gustavo ergueu as sobrancelhas. Esperança? Um nome otimista para um cavalo com o quadro dele. Posso vê-lo? Antônio hesitou. Parte dele queria recusar, mas outra parte queria mostrar que o animal estava melhorando, contrariando as previsões pessimistas do milionário. Após um momento, assentiu e conduziu o visitante até o estábulo. Esperança estava em sua baia, comendo feno fresco que Clara havia colocado pouco antes. Ao perceber a presença de estranhos, ergueu a cabeça, observando-os com aquele olhar atento e inteligente que tanto impressionara Antônio desde o início. Gustavo aproximou-se da baia, visivelmente surpreso com o estado do cavalo. Esperava encontrar um animal ainda mais debilitado, talvez à beira da morte. Em vez disso, viu um cavalo em clara recuperação, com sinais evidentes de bons cuidados. Impressionante, comentou, não conseguindo esconder certa admiração. Não esperava vê-lo tão vivo. Minha filha é quase formada em veterinária,
Ela tem cuidado dele com todo o conhecimento e carinho. Muito interessante, murmurou Gustavo, analisando o cavalo mais detalhadamente. Seus olhos pareciam buscar algo específico, algum detalhe que Antônio não conseguia identificar. Sabe, esse animal tem algumas características bem particulares. A formação do pescoço, o formato da cabeça. Tem certeza que foi só 6.000 que pagou nele? Antes que Antônio pudesse responder, Clara entrou no estábulo, carregando uma pequena caixa com medicamentos. Parou ao ver o visitante, instantaneamente desconfiada. Clara, este é o Sr. Meireles. Ele estava interessado em ver como Esperança está se recuperando, explicou Antônio. Ah, você deve ser o homem que disse que nosso cavalo morreria, disse Clara com uma franqueza típica da juventude. Bem, como pode ver, ele está melhorando a cada dia. Gustavo deu um sorriso educado, mas seus olhos permaneciam calculistas. Parabéns pelo seu trabalho, jovem. Tem talento com cavalos. Enquanto Clara se aproximava para verificar as medicações de Esperança, Gustavo puxou Antônio para um canto mais afastado do estábulo. Esse cavalo vale muito mais do que você imagina, disse em voz baixa. Observe a conformação, as proporções. Mesmo debilitado, dá para ver que é um animal excepcional. Achei que tinha dito que era um mau negócio, rebateu Antônio, confuso com a mudança de postura. Reconsiderei. Na verdade, estou disposto a oferecer 20.000 por ele, agora mesmo. Dinheiro na mão. Antônio ficou atônito. Mais do que o triplo do que havia pago, por um cavalo que ainda estava se recuperando. Algo não estava certo. Não está à venda, respondeu firmemente. 30.000, aumentou Gustavo, seus olhos brilhando de determinação. É uma oferta excelente. Você pode comprar 3 ou 4 cavalos saudáveis com esse dinheiro, resolver seus problemas financeiros. Por um momento, Antônio sentiu-se tentado. O dinheiro resolveria muitos de seus problemas imediatos. Mas algo no interesse repentino de Gustavo o incomodava profundamente. E além disso, como explicaria a Clara? Ela havia se dedicado tanto à Esperança. Agradeço a oferta, mas como disse, ele não está à venda. O semblante de Gustavo endureceu, a máscara de simpatia momentaneamente esquecida. Você não sabe o que está recusando, disse em tom mais baixo, quase ameaçador. Esse cavalo não é um animal qualquer. Se é tão especial assim, fico ainda mais feliz por tê-lo comprado, respondeu Antônio, sustentando o olhar do milionário. Gustavo recuou, recompondo sua expressão amigável. Pense bem, Antônio. Minha oferta não é só pelo cavalo. Continuo interessado em sua propriedade. Na verdade, posso fazer um pacote. 500.000 pela terra e 30.000 pelo cavalo. Resolveria sua vida, não? Clara, que havia se aproximado silenciosamente, ouviu a última parte da conversa. Pai, você não pode vender Esperança. Interveio com olhos preocupados. Ele é parte da nossa família agora. Gustavo olhou para a jovem com um sorriso condescendente. Os negócios são complicados, menina. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis. Já tomei minha decisão, afirmou Antônio, colocando o braço em volta dos ombros da filha. Nem a terra nem o cavalo estão à venda, e agora, se nos der licença, temos trabalho a fazer. O milionário ajeitou os óculos escuros, tentando disfarçar a irritação. Como quiser, mas pense no que falei. Todos têm um preço, Antônio. Você está jogando fora uma oportunidade única. Após a saída de Gustavo, Clara abraçou o pai com força. Obrigada por não vender Esperança. Eu jamais faria isso, filha. Mas fiquei intrigado. Por que o repentino interesse dele? E como sabia tanto sobre cavalos? Ele parecia estar procurando algo específico. Clara pensou por um momento, acariciando o focinho de Esperança. Vou pesquisar mais sobre a linhagem dele. O Dr. Marcos comentou outro dia que esse cavalo tem características de animais premiados, mas não entrou em detalhes. Acho que precisamos descobrir mais sobre o passado do nosso Esperança. Antônio concordou. Uma nova preocupação surgindo em sua mente. O interesse de Gustavo Meireles nunca era por acaso. Se o milionário estava disposto a pagar tanto por um cavalo que antes considerara um animal quase sem valor,
Havia algo maior em jogo. Naquela noite, após se certificar de que Esperança estava confortável, Antônio sentou-se na varanda de sua casa, observando as estrelas. A visita de Gustavo trouxera mais perguntas do que respostas. Que segredo aquele cavalo guardava? E por que alguém tão poderoso e rico como Gustavo Meireles estava tão interessado em um animal de uma pequena fazenda? Enquanto isso, Clara navegava pela internet no velho computador da sala, pesquisando sobre raças de cavalos, linhagens premiadas e características específicas que pudessem identificar a verdadeira origem de Esperança. A jovem tinha o pressentimento de que estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. A noite avançava enquanto Clara continuava debruçada sobre o computador. Seus olhos ardiam após horas pesquisando, mas sua determinação não diminuía. As descobertas que fizera nas últimas horas a mantinham acordada, impulsionada por uma crescente excitação. Ao seu lado, uma xícara de café esfriava, esquecida há muito. Meu Deus, murmurou para si mesma, abrindo mais uma página que confirmava suas suspeitas. Antônio, que havia cochilado na poltrona da sala, despertou com a exclamação da filha. O que foi, Clara? Descobriu alguma coisa? Ela virou o monitor na direção do pai, os olhos brilhando de entusiasmo. Olha isso, pai. Comparei as marcas e características do Esperança com vários registros de linhagens famosas. Vê essa mancha em forma de estrela na testa? E o padrão de coloração das patas? Antônio ajeitou-se na poltrona, tentando focar na tela. O que tem isso? São marcas genéticas, características que passam de geração em geração em determinadas linhagens de cavalos. E o Esperança... Ela fez uma pausa dramática. Tem todas as características dos cavalos da linhagem Wellington. Wellington? Repetiu Antônio, sem compreender a importância do nome. É uma das mais famosas linhagens de cavalos de corrida do país. Cavalo Wellington foi um dos maiores campeões da história das corridas brasileiras. Seus descendentes valem fortunas, alguns chegam a custar milhões. Antônio arregalou os olhos, finalmente entendendo o interesse repentino de Gustavo no animal. Você tem certeza disso, filha? Quase absoluta. Olha essas fotos aqui. Ela mostrou imagens de cavalos com características similares às de Esperança. Precisaríamos de um teste de DNA para confirmar 100%. Mas todas as indicações apontam para isso. A estrutura da cabeça, o formato do pescoço, até mesmo o jeito como ele se move quando está se sentindo bem. O fazendeiro passou a mão pelo cabelo grisalho, processando a informação. Mas como um cavalo dessa linhagem foi parar nas mãos de Juvenal, sendo vendido a preço de banana? Clara deu de ombros. Isso eu ainda não sei. Mas tem mais uma coisa estranha. Procurei por notícias recentes sobre cavalos valiosos e encontrei isso. Ela abriu uma página de notícias de 3 meses atrás. A manchete dizia: Mistério no Aras Ponta Negra. Desaparecimento de potro avaliado em milhões causa comoção no mundo das corridas. Antônio leu a matéria com atenção crescente. Segundo o texto, um jovem cavalo de nome Estrela do Amanhecer, descendente direto da linhagem Wellington, havia desaparecido misteriosamente do famoso Aras Ponta Negra, propriedade do empresário e criador Paulo Assunção. O animal, avaliado em aproximadamente 2 milhões de reais, estava sendo preparado para sua primeira grande competição quando sumiu sem deixar rastros. Você acha que o Esperança é esse cavalo? Perguntou Antônio, sentindo um frio na espinha. As datas batem, a descrição também, embora o cavalo da notícia estivesse em plena forma, não doente como Esperança estava quando o compramos. Mas o mais interessante é isso. Ela apontou para um detalhe no final da matéria. O Aras Ponta Negra fica a menos de 100 quilômetros daqui. E sabe quem é sócio minoritário desse Aras? Gustavo Meireles, concluiu Antônio, as peças se encaixando em sua mente. Exatamente. Ele deve ter reconhecido o Esperança, mesmo debilitado. Por isso, o súbito interesse. Antônio sentiu-se tonto. Se Esperança realmente fosse o cavalo desaparecido, eles estariam em uma situação extremamente complicada. Poderiam até ser acusados de roubo ou receptação.
Precisamos ter certeza antes de tomar qualquer decisão, disse, tentando manter a calma. Amanhã vamos pedir ao Dr. Marcos que faça um exame mais detalhado. Ele pode nos ajudar a confirmar se Esperança realmente é desse Aras. Clara concordou, embora seus olhos ainda brilhassem com a excitação da descoberta. Pai, se for verdade, isso explica por que Esperança está respondendo tão bem ao tratamento. Ele tem genética superior. Vamos dormir agora. Já é tarde e amanhã precisamos acordar cedo. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito aquela noite. As implicações da descoberta eram grandes demais para permitir descanso tranquilo. Na manhã seguinte, Antônio levantou-se antes do sol como de costume. A primeira coisa que fez foi ir ao estábulo verificar Esperança. Para sua surpresa, encontrou Clara já lá, examinando o cavalo com olhos ainda mais atentos após as descobertas da noite anterior. Ele está cada vez melhor, pai, disse ela com um sorriso. Olha só como a respiração está mais regular. E o pelo, cada dia mais brilhante. Antônio observou o cavalo com novos olhos. Agora que sabia da possibilidade de Esperança ser um animal de linhagem nobre, podia perceber melhor as características que o tornavam especial. A postura elegante, a inteligência no olhar, a estrutura muscular que, mesmo após a doença, ainda mostrava a promessa de grande força e velocidade. O que vamos fazer se ele realmente for o cavalo desaparecido? Perguntou Clara, verbalizando a preocupação que ambos sentiam. O certo seria devolver, respondeu Antônio sem hesitar. Se ele foi roubado, não podemos ficar com ele, mesmo tendo comprado de boa fé. Clara abaixou a cabeça entristecida. Havia se apegado à Esperança. Mas, continuou Antônio, antes precisamos entender melhor essa história. Como ele foi parar nas mãos de Juvenal? E por que Gustavo não mencionou que o cavalo era do Aras onde ele é sócio? Tem algo estranho nisso tudo. O resto da manhã passou rapidamente. Antônio tentou contatar Dr. Marcos, mas descobriu que o veterinário estava em uma fazenda distante e só voltaria em 2 dias. Teriam que esperar para confirmar suas suspeitas. Por volta do meio-dia, enquanto Clara preparava o almoço, o telefone tocou. Era Juvenal, o vendedor de quem haviam comprado Esperança. Seu Antônio, aqui é o Juvenal. Tudo bem com o senhor? E com aquele cavalinho que lhe vendi? Antônio hesitou, desconfiado do contato repentino. Está se recuperando. Por quê? É que... Bem, tenho uma proposta para lhe fazer. Um cliente meu soube desse cavalo e ficou interessado. Ofereceu 10 mil. Eu sei que o senhor pagou 6. Então já teria um lucro bom aí. Quem é esse cliente? Perguntou Antônio, embora já suspeitasse da resposta. É um empresário da cidade. Não posso dizer o nome, sabe como é, questão de confidencialidade. Gustavo Meireles, afirmou Antônio, não perguntando. Houve um silêncio do outro lado da linha. Como o senhor sabe? Ele já esteve aqui ontem oferecendo 30 mil pelo cavalo. Agora está tentando por seu intermédio? Por que seria isso, Juvenal? O comerciante gaguejou, claramente desconfortável. É que ele achou que talvez o senhor aceitasse melhor vindo de mim. Olha, seu Antônio, esse homem é poderoso. Se ele quer esse cavalo, deve ter um bom motivo. Como esse cavalo foi parar nas suas mãos, Juvenal? Perguntou Antônio diretamente. Outro silêncio, mais longo desta vez. Não posso falar sobre isso agora. Mas tenha cuidado, seu Antônio. Esse assunto é mais complicado do que parece. A linha ficou muda. Juvenal havia desligado. Antônio sentou-se à mesa da cozinha preocupado. A ligação só aumentou suas suspeitas de que havia algo muito sério envolvendo Esperança. Clara, que havia escutado parte da conversa, aproximou-se do pai. O que o Juvenal queria? Antônio contou sobre a conversa. Ele sabe de algo que não está dizendo, e tenho certeza que Gustavo está pressionando ele. Isso só confirma nossas suspeitas, pai. Esperança deve mesmo ser o cavalo desaparecido. Eles mal haviam terminado de conversar quando ouviram o barulho de um carro se aproximando. Pela janela, viram uma caminhonete da prefeitura estacionando em frente à casa. 2 homens uniformizados desceram. Bom dia, cumprimentou o mais velho,
mostrando um crachá. Fiscalização sanitária. Recebemos uma denúncia de que há um animal com doença contagiosa nesta propriedade. Antônio e Clara se entreolharam, surpresos. Isso não é verdade, respondeu Antônio. Temos um cavalo em recuperação, mas ele não tem nada contagioso. Mesmo assim, precisamos verificar. Temos ordens de avaliar o animal e, se necessário, aplicar quarentena. Enquanto os fiscais se dirigiam ao estábulo, Clara sussurrou para o pai. Isso é coisa do Gustavo. Ele deve estar tentando tirar esperança de nós por meios legais. Antônio assentiu, concordando silenciosamente. O jogo estava ficando cada vez mais perigoso. No estábulo, os fiscais examinaram Esperança de forma superficial, claramente sem conhecimento especializado em equinos. Fizeram anotações, tiraram fotos e informaram que voltariam com um veterinário oficial da prefeitura nos próximos dias. Até lá, o animal não pode sair da propriedade nem entrar em contato com outros cavalos, instruiu o fiscal mais velho. Assim que os homens partiram, Clara desabafou. Isso é ridículo. Eles nem sabem o que estão fazendo. Aposto que vão mandar algum veterinário comprado pelo Gustavo para declarar Esperança doente e levá-lo embora. Calma, filha, disse Antônio, embora também estivesse preocupado. Vamos agir dentro da lei. Quando o Dr. Marcos voltar, pediremos um laudo oficial dele. E vou ligar para meu compadre João, que trabalha no jornal da cidade. Se tentarem algum tipo de golpe, pelo menos teremos a imprensa observando. Clara assentiu, acalmando-se um pouco. Precisamos descobrir mais sobre o desaparecimento daquele cavalo, pai. Se conseguirmos provar que Esperança é mesmo o cavalo do Aras Ponta Negra, talvez devêssemos entrar em contato diretamente com o dono, esse tal de Paulo Assunção. Quem sabe ele é mais honesto que o Gustavo. Boa ideia, concordou Antônio. Mas antes vamos cuidar ainda melhor do Esperança. Se eles voltarem com esse veterinário da prefeitura, quero que vejam um animal saudável, bem cuidado. Enquanto falavam, Esperança os observava atentamente, como se compreendesse a gravidade da situação. Havia uma nobreza em sua postura que parecia cada vez mais evidente à medida que se recuperava. Antônio não podia deixar de pensar que aquele cavalo tinha um destino especial, algo que ia muito além de sua pequena fazenda. Os próximos 2 dias foram intensos para Antônio e Clara. Juntos, eles implementaram uma rotina ainda mais rigorosa para cuidar de Esperança, determinados a mostrar para qualquer fiscal ou veterinário que o animal estava em plena recuperação e bem cuidado. Clara pesquisou mais a fundo sobre o Aras Ponta Negra e seu proprietário, Paulo Assunção, um empresário do ramo têxtil que nos últimos anos tinha se tornado um dos maiores criadores de cavalos do país. Pelo que li nos jornais, ele parece ser um homem correto, comentou Clara enquanto mostrava os recortes digitais para o pai. Vários artigos falam do trabalho dele com conservação de espécies e tratamento ético dos animais. Diferente do Gustavo, então, observou Antônio. Mas isso não explica como um cavalo tão valioso desapareceu do aras dele e veio parar nas mãos de um pequeno comerciante como Juvenal. O compadre João, jornalista do pequeno jornal da cidade, apareceu na fazenda naquela tarde após o pedido de Antônio. Era um homem de meia idade, magro, com óculos redondos e um caderninho sempre à mão. Amigo de longa data, conhecia Antônio desde a escola. Então você acha que o Gustavo está tentando armar para cima de você? Perguntou João, após ouvir toda a história. Não seria a primeira vez. Ele tem fama de usar métodos pouco ortodoxos para conseguir o que quer. Tenho certeza, respondeu Antônio. Primeiro veio em pessoa oferecer dinheiro pelo cavalo, depois mandou o Juvenal tentar negociar e agora essa história de fiscalização sanitária. Ele está escalando a situação. João fez algumas anotações em seu caderninho. Vou investigar esse desaparecimento do cavalo do Aras Ponta Negra. Um animal avaliado em milhões não some sem deixar rastros. Deve haver mais nessa história. O senhor conhece Paulo Assunção? Perguntou Clara. Pessoalmente não, mas já cobri alguns eventos em que ele estava presente. Tem uma reputação boa, ao contrário de Gustavo, mas sei que os dois já tiveram desavenças.
Essa informação aguçou ainda mais a curiosidade de Antônio e Clara. O que poderia ter acontecido entre os dois empresários? E como isso se relacionava com Esperança? Após a saída de João, receberam outra visita. Dona Zulmira, uma senhora de 70 anos que morava na propriedade vizinha. Ela era conhecida por suas ervas medicinais e seu conhecimento sobre a vida de todos na região. Meu filho contou que vieram fiscais aqui, disse ela, aceitando o café que Clara oferecia. Coisa do Gustavo, né? Todo mundo sabe que ele tá doido para comprar suas terras, Antônio. Pois é, dona Zulmira. Mas agora é mais que isso. Ele quer nosso cavalo. A senhora ergueu as sobrancelhas. Aquele animal magricela que vocês trouxeram da feira? Por que ele teria interesse? Clara explicou a situação, mostrando as notícias sobre o cavalo desaparecido e a suspeita de que Esperança poderia ser Estrela do Amanhecer. Ah, agora entendo, exclamou dona Zulmira. E sabe que isso faz sentido? Na semana do desaparecimento desse cavalo, vi uma movimentação estranha na Estrada Velha, aquela que passa atrás da propriedade do Juvenal. Era noite, mas reconheci a caminhonete do Tadeu, aquele que trabalha para o Gustavo. Antônio e Clara trocaram olhares. Tadeu era o motorista e homem de confiança de Gustavo, conhecido por fazer os trabalhos sujos que o milionário não queria associar diretamente ao seu nome. A senhora tem certeza? Perguntou Antônio. Claro que tenho. Essa vista cansada ainda reconhece uma caminhonete preta com aquele símbolo ridículo da empresa do Gustavo. Essa nova informação aumentou as suspeitas de que Gustavo estava diretamente envolvido no desaparecimento do cavalo. Mas por quê? Qual seria o motivo para roubar um animal tão valioso e reconhecível e depois tentar recuperá-lo quando ele apareceu nas mãos de Antônio? Ao entardecer, quando Antônio estava reparando a cerca próxima ao estábulo, um carro desconhecido se aproximou. Um homem de meia idade, usando jaleco e carregando uma maleta médica, desceu do veículo. Boa tarde, Dr. Renato, veterinário da Secretaria Municipal de Saúde. Apresentou-se, mostrando uma identificação. Vim examinar o animal que está sob suspeita de doença contagiosa. Antônio tentou manter a calma, embora sentisse o coração acelerar. Sabia que esse momento chegaria, mas esperava que o Dr. Marcos já estivesse de volta para ajudá-los. Pois não, doutor. Está no estábulo. Minha filha está lá cuidando dele. Clara já havia visto o veterinário chegando e posicionou-se protetoramente ao lado de Esperança. O cavalo, como se sentisse a tensão, mantinha-se atento, as orelhas erguidas e os olhos fixos no estranho que entrava no estábulo. Dr. Renato aproximou-se com cautela, observando o animal. Este é o espécime sob suspeita? Sim, respondeu Clara. Mas como pode ver, ele está em plena recuperação. Tivemos problema com uma infecção respiratória, mas já está praticamente curada. O veterinário examinou Esperança de forma minuciosa, checando olhos, boca, temperatura, verificando a respiração. Para alívio de Antônio, o homem parecia genuinamente competente, não apenas alguém enviado para cumprir ordens de Gustavo. Não vejo sinais de doença contagiosa, concluiu ele após o exame. O animal teve uma infecção, é visível pela condição dos pulmões, mas está em recuperação avançada e não representa risco para outros equinos. Antônio sentiu um peso saindo de seus ombros. Então não há necessidade de quarentena? Do ponto de vista sanitário, não. Vou elaborar meu relatório nesse sentido. O veterinário fez uma pausa, olhando com mais atenção para Esperança. Este é um animal admirável, sabe? Mesmo após a doença, mantém características de um puro sangue de linhagem superior. Clara e Antônio trocaram olhares discretos. O Dr. Renato parecia ter notado o mesmo que eles. O senhor tem experiência com cavalos de raça? Perguntou Clara cautelosamente. Trabalhei por 5 anos em Raras antes de entrar para a prefeitura, respondeu ele, acariciando o pescoço de Esperança. Este cavalo me lembra muito dos animais da linhagem Wellington. Já deve ter ouvido falar, não? Uma das mais prestigiadas do país. Clara assentiu, sentindo-se mais confiante para compartilhar suas suspeitas. Doutor, acreditamos que Esperança possa ser um cavalo desaparecido. Estrela do Amanhecer, do Raras Ponta Negra. A expressão do veterinário mudou para surpresa genuína.
Sério? Aquele cavalo que sumiu há alguns meses? Deixe-me olhar com mais atenção. Ele examinou novamente Esperança, desta vez prestando especial atenção às marcas e características que poderiam identificá-lo. Tem a estrela na testa, o padrão de coloração nas patas. Poderia mesmo ser ele, embora esteja muito mais magro, claro. Temos razões para suspeitar que Gustavo Meireles esteja envolvido no desaparecimento, revelou Antônio, arriscando confiar no veterinário. Dr. Renato franziu a testa. Isso é uma acusação séria, mas estranhamente plausível. Foi o Sr. Meireles quem insistiu para que esta inspeção fosse realizada. Normalmente, casos como este não têm prioridade em nosso departamento. E o que acontece agora? E perguntou Clara apreensiva. Oficialmente vou registrar que não há doença contagiosa e que o animal está sob cuidados adequados. Isso encerrará o processo sanitário. Ele fez uma pausa, pensativo. Mas se realmente acreditam que este é um animal roubado, deveriam entrar em contato com as autoridades, ou diretamente com o Aras Ponta Negra. Aquela noite, após a partida do veterinário, Antônio e Clara discutiram o próximo passo. João, o compadre jornalista, telefonou com novidades. Consegui algumas informações, disse ele. Paulo Assunção e Gustavo Meireles eram sócios no Aras Ponta Negra, mas tiveram um rompimento há cerca de 1 ano. Gustavo queria vender a propriedade para um grande empreendimento, mas Paulo se recusou. Desde então, estão em pé de guerra. Então Gustavo continua sendo sócio minoritário? Perguntou Antônio. Sim, mas tem pouca voz nas decisões. E mais uma coisa interessante. Na época do desaparecimento do cavalo, Paulo estava viajando. Quem estava responsável pela administração temporária do Aras era Gustavo. Esta última informação fez Clara pular da cadeira. Pai, e se o próprio Gustavo organizou o roubo? Mas por quê? Ele já tinha acesso ao cavalo no Aras. Talvez para prejudicar o Paulo? Ou... Clara parou subitamente. Uma nova teoria formando-se em sua mente. E se ele estivesse planejando vender o cavalo, mas precisasse fazê-lo desaparecer primeiro para não levantar suspeitas? Antônio refletiu sobre essa possibilidade. Fazia sentido. Um cavalo tão valioso e reconhecível não poderia simplesmente ser vendido por Gustavo sem o consentimento de Paulo, o sócio majoritário. Mas se o animal desaparecesse e depois reaparecesse misteriosamente em outro lugar, o comprador poderia alegar que o adquiriu de boa fé. João, você consegue contatar diretamente Paulo Assunção? Perguntou Antônio. Posso tentar. Ele raramente fala com a imprensa local, mas como se trata do cavalo dele? Tente, por favor. Precisamos esclarecer essa situação antes que Gustavo tente algo mais drástico. Quando a ligação terminou, Antônio olhou pela janela e percebeu um carro parado na estrada, a cerca de 100 metros da entrada da fazenda. Mesmo na escuridão, reconheceu o veículo. Era de Tadeu, o capanga de Gustavo. Estão nos vigiando, disse para Clara indicando o carro. O que fazemos, pai? Por enquanto nada. Só mostra que Gustavo está desesperado. Vou reforçar as travas do estábulo esta noite e ficarei de vigia. Não vão pegar Esperança. Enquanto preparavam-se para mais uma noite de vigilância, Antônio não conseguia afastar a sensação de que estavam em meio a uma tempestade que só aumentaria. Se Esperança realmente fosse estrela do amanhecer, e se Gustavo estivesse envolvido no desaparecimento do animal, eles estavam lidando com algo muito mais perigoso do que uma simples disputa por um cavalo. A madrugada avançava lentamente. Antônio cochilava sentado em uma cadeira que posicionara estrategicamente entre a casa e o estábulo, uma espingarda velha de caça apoiada em seu colo. Não era homem violento, mas a presença de Tadeu vigiando a propriedade o deixara em estado de alerta máximo. Para sua tranquilidade, o carro do capanga havia partido por volta da meia-noite, mas isso não significava que o perigo tinha passado. Clara, que insistira em se revezar na vigília com o pai, apareceu na porta da casa enrolada em um cobertor. Pai, vá descansar um pouco, eu fico agora, disse ela, aproximando-se. Antônio balançou a cabeça. Não, filha, durma você, amanhã tem aula.
Não vou conseguir dormir mesmo, pai. Estou preocupada demais. Ela sentou-se no degrau ao lado da cadeira do pai. Acha que eles tentariam levar Esperança à força? Não duvido de nada. O Gustavo é um homem poderoso e acostumado a conseguir o que quer. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo ocasional mugido de uma vaca ou o pio distante de uma coruja. De repente, Esperança relinchou no estábulo, um som agudo, de alerta. Antônio levantou-se imediatamente, empunhando a espingarda. Clara também ficou de pé, o coração acelerado. Tem alguém lá, sussurrou ela. Antônio fez sinal para que ficasse para trás, enquanto avançava cautelosamente em direção ao estábulo. A lua cheia fornecia alguma iluminação, mas as sombras entre as árvores pareciam esconder ameaças invisíveis. Ao se aproximar da porta do estábulo, Antônio ouviu um barulho metálico, alguém mexendo na tranca. Sem hesitar, ergueu a espingarda. "Quem está aí? Estou armado!" gritou com voz firme apesar do medo que sentia. Uma sombra moveu-se rapidamente, afastando-se do estábulo em direção às árvores. Antônio disparou um tiro para o alto, um aviso que ecoou pela noite silenciosa. Ouviu-se o som de passos apressados, e logo depois o barulho de um motor de carro sendo ligado às pressas, pneus derrapando na estrada de terra. "Pai!" Clara correu até ele, trêmula. "Você está bem?" "Estou. Vamos verificar Esperança." Dentro do estábulo, o cavalo estava agitado, andando em círculos em sua baia. A tranca da porta do estábulo havia sido parcialmente quebrada, mas o cadeado extra que Antônio instalara como precaução impedira a entrada completa do invasor. "Graças a Deus ele está bem", suspirou Clara, aproximando-se do animal para acalmá-lo. "Eles não vão desistir facilmente", disse Antônio, examinando o estrago na porta. "Precisamos encontrar uma forma de proteger Esperança até resolvermos essa situação." Clara acariciou o cavalo, que aos poucos se acalmava com seu toque familiar. O compadre João disse que tentaria contatar Paulo Assunção amanhã. "Espero que consiga." "Mesmo que consiga, não há garantia de que Assunção acredite na nossa história. Provavelmente vai pensar que roubamos o cavalo. Mas temos como provar que compramos ele do Juvenal. Temos o recibo, lembra?" Antônio assentiu, embora não estivesse convencido de que isso seria suficiente. A situação era complexa demais. Pela manhã, ambos estavam exaustos. Clara decidiu faltar à aula para ajudar o pai a reforçar a segurança da propriedade. Enquanto trabalhavam, o telefone tocou. Era João. "Antônio, consegui uma informação importante", disse o jornalista, a voz carregada de urgência. "Paulo Assunção vai estar na cidade hoje. Ele vem inaugurar uma filial da sua empresa têxtil e estará no evento às 15h. "Isso é perfeito, João. Podemos falar diretamente com ele. Vai ser difícil ter acesso. Esses eventos são cheios de seguranças, empresários e políticos, mas consegui 2 convites como imprensa. Você pode vir comigo como meu assistente." Antônio hesitou. Não queria deixar Clara sozinha com Esperança após a tentativa de invasão da noite anterior. Como se lesse seus pensamentos, João sugeriu: "A Clara pode ficar com minha esposa. Elas podem vir para a cidade também, ficar no jornal enquanto falamos com o Assunção." Após discutir o plano com Clara, decidiram que era a melhor opção. Não poderiam desperdiçar a oportunidade de falar diretamente com o verdadeiro dono de Esperança. Antes de sair, Antônio pediu a ajuda de seu vizinho, Sebastião, um senhor idoso, mas de confiança, para ficar de olho na propriedade. No caminho para a cidade, João explicou o que descobrira sobre a relação entre Gustavo e Paulo. Eles eram amigos de faculdade, montaram alguns negócios juntos ao longo dos anos, incluindo o Raras Ponta Negra. Mas Gustavo sempre foi mais, digamos, agressivo nos negócios. Pelo que apurei, a briga começou quando ele quis usar parte das terras do Raras para um empreendimento imobiliário. E Paulo não concordou. Exatamente. Paulo é um criador de cavalos por paixão, não só por dinheiro. Ele se recusou a transformar parte do Aras em condomínio, mesmo que isso significasse lucros enormes. E o cavalo desaparecido?
Estrela do Amanhecer? Era o novo orgulho do Haras, um puro sangue com genética impecável, descendente direto de Wellington. Paulo pagou uma fortuna para adquirir os direitos de reprodução da linhagem. O desaparecimento foi um golpe duro, não só financeiramente, mas emocionalmente. O evento de inauguração acontecia em um hotel luxuoso no centro da cidade. Dezenas de carros importados estavam estacionados em frente e seguranças de terno controlavam a entrada. Graças às credenciais de imprensa de João, conseguiram entrar sem problemas, embora Antônio, com suas roupas simples de fazendeiro, tenha recebido olhares curiosos. Ele ainda não chegou, sussurrou João, observando o salão. Mas deve estar para chegar. O discurso oficial está marcado para as 15 horas. Antônio sentia-se deslocado entre tantas pessoas elegantes. Seus pensamentos estavam com Clara e esperança, preocupados se estariam seguros. Seus devaneios foram interrompidos quando um burburinho percorreu o salão. Paulo Assunção havia chegado. Era um homem alto, com cabelos grisalhos perfeitamente cortados e um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida. Tinha uma presença imponente, mas seu sorriso parecia genuíno enquanto cumprimentava os convidados. "Como vamos abordá-lo?" perguntou Antônio, nervoso. Após o discurso oficial, ele sempre concede algumas entrevistas rápidas. "Vou me posicionar estrategicamente." O discurso de inauguração foi breve e focado nos benefícios que a nova fábrica traria para a economia local. Ao final, como previsto, alguns jornalistas se aproximaram para perguntas. João, usando sua experiência, conseguiu uma posição favorável. "Senhor Assunção", chamou ele quando teve chance. "João Silva, do jornal local. Gostaríamos de falar sobre um assunto diferente. O cavalo Estrela do Amanhecer." O semblante de Paulo mudou instantaneamente. Uma sombra de tristeza e preocupação cruzou seu rosto. "O que tem ele? Alguma informação nova?" perguntou, dispensando os outros jornalistas com um gesto e dando total atenção a João. "Na verdade, sim. Este é Antônio Mendes, um fazendeiro local, e ele acredita ter encontrado seu cavalo." Paulo olhou para Antônio com uma mistura de esperança e desconfiança. "É verdade isso?" "Acredito que sim, senhor. Comprei um cavalo na feira local há algumas semanas. Ele estava doente, quase morrendo. Mas à medida que se recuperou, começamos a perceber características especiais. Minha filha pesquisou e encontrou notícias sobre o desaparecimento do seu cavalo. As descrições batem." Paulo absorveu a informação, seus olhos estudando Antônio intensamente. "Por que não procurou as autoridades imediatamente?" "Só descobrimos recentemente. E há complicações. Temos razões para suspeitar que Gustavo Meireles está envolvido no desaparecimento." Ao ouvir o nome de Gustavo, a expressão de Paulo endureceu. "Gustavo? O que ele tem a ver com isso?" Antônio explicou brevemente o interesse repentino de Gustavo pelo cavalo, as tentativas de comprá-lo a qualquer preço e a intimidação crescente. "Preciso ver esse cavalo", disse Paulo finalmente. "Se for mesmo o Estrela, reconhecerei na hora." "O senhor pode vir à minha propriedade?" perguntou Antônio. "Agora não é possível. Tenho compromissos aqui na cidade até amanhã. Mas pela manhã, sem falta." Quando o breve encontro terminou, Antônio sentiu-se ao mesmo tempo aliviado e apreensivo. Paulo Assunção parecia um homem íntegro, mas uma dúvida persistia. E se quando visse esperança, o empresário o acusasse de roubo? "Ele não vai fazer isso", tranquilizou João enquanto voltavam para encontrar Clara. Deu para perceber que ele realmente se importa com o cavalo e pareceu genuinamente surpreso com a menção a Gustavo. Ao chegarem ao jornal, encontraram Clara pálida e agitada. "Pai, o Sebastião ligou. Houve outro problema na fazenda. Gustavo apareceu com policiais, alegando que o cavalo é roubado." "O quê?" Antônio sentiu o sangue gelar. "E o que aconteceu?" "Sebastião disse que os policiais não levaram Esperança porque não tinham um mandado específico para isso, mas alertaram que voltariam." Antônio trocou olhares preocupados com João. "Gustavo deve ter descoberto sobre nossa conversa com Paulo. Está tentando se antecipar."
Ou alguém o alertou, sugeriu João. Esta cidade é pequena. As notícias correm rápido. Precisamos voltar, disse Antônio. Se Gustavo tentar algo mais drástico... No caminho de volta à fazenda, o celular de João tocou. Era um contato dele na delegacia. João, é verdade, disse a voz do outro lado. Gustavo Meireles está na delegacia agora mesmo, prestando uma queixa formal contra Antônio Mendes. Ele está alegando que Antônio comprou um cavalo roubado sabendo da procedência ilegal. Isso é absurdo, exclamou João. Antônio comprou o cavalo em uma feira de boa fé. Sim, mas Gustavo trouxe documentos mostrando que é sócio do Aras Ponta Negra e tem fotos do cavalo desaparecido. Ele está exigindo a devolução imediata do animal. Ao desligar, João contou a novidade para Antônio e Clara. A situação havia escalado de forma alarmante. Estamos em uma corrida contra o tempo, disse Antônio, acelerando o carro. Amanhã Paulo Assunção vai à fazenda e poderá confirmar que Esperança é realmente estrela do amanhecer. Mas Gustavo está tentando pegar o cavalo antes disso. Clara, sentada no banco traseiro, lutava contra as lágrimas. Por que ele está fazendo isso, pai? Qual é o plano dele? Não sei ao certo, filha, mas tenho certeza que Paulo Assunção descobrirá algo que Gustavo não quer que venha à tona. Enquanto o carro avançava pela estrada rural, a ansiedade crescia entre eles. O que encontrariam ao chegar em casa? Estaria a Esperança seguro? E que segredo tão importante Gustavo estaria tentando esconder, a ponto de orquestrar um esquema tão complexo? Quando chegaram à fazenda, encontraram Sebastião sentado na varanda, uma espingarda velha apoiada contra a parede ao seu lado. O homem levantou-se com dificuldade ao ver o carro se aproximar. Graças a Deus vocês voltaram, disse ele, visivelmente aliviado. Achei que eles voltariam, então fiquei de guarda. O cavalo está bem? Perguntou Clara, saltando do carro antes mesmo que Antônio parasse completamente. Tá sim, menina. Fui verificar ele de hora em hora. Clara correu para o estábulo enquanto Antônio conversava com o vizinho, agradecendo sua ajuda. Sebastião relatou com detalhes a visita de Gustavo e dos policiais. Ele chegou todo pomposo com 2 policiais e aquele assistente dele, o tal de Ricardo. Dizia que o cavalo era roubado e que você sabia disso, Antônio. E o que os policiais fizeram? O cabo Jerônimo, aquele que é amigo do seu cunhado, disse que sem mandado não podiam levar o animal. O Gustavo ficou furioso, mas não teve jeito. Eles só deram uma olhada no cavalo, tiraram umas fotos e foram embora. Mas antes de sair, Gustavo disse que voltaria com a ordem judicial. A notícia não surpreendeu Antônio. Conhecendo a influência de Gustavo, sabia que era apenas questão de tempo até que ele conseguisse o mandado. No estábulo, Clara abraçava a Esperança, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enquanto checava se o animal estava bem. O cavalo parecia sentir sua angústia, mantendo-se surpreendentemente calmo, como se quisesse confortá-la. "O que vamos fazer, pai?" perguntou ela quando Antônio entrou no estábulo. "Eles vão levar ele embora." Antônio respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Não podemos impedir a lei de ser cumprida, filha. Se vier um mandado, teremos que entregar Esperança. Mas e se entregarmos para o Gustavo, e não para o Paulo? Não sabemos quando o juiz vai emitir essa ordem. Pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. Nossa única esperança é que Paulo Assunção chegue antes disso." João, que estivera ao telefone no quintal, entrou no estábulo com novidades. "Consegui falar com Paulo. Expliquei a situação e ele cancelou seus compromissos. Estará aqui em 2 horas no máximo." A notícia trouxe um lampejo de esperança. Se Paulo chegasse antes da polícia com o mandado, ele poderia esclarecer a situação. "E tem mais", continuou João. "Falei com o Dr. Marcos. Ele está voltando para a cidade e concordou em vir fazer um exame completo no Esperança. Pode nos dar um laudo oficial que ajudaria a comprovar a identidade do cavalo." Clara abraçou o jornalista, grata pela ajuda. Antônio apertou seu ombro sem palavras para expressar sua gratidão. As próximas 2 horas foram as mais longas de suas vidas. Cada ruído na estrada fazia com que corressem para a janela, temendo ver a viatura policial, esperando ver o carro de Paulo Assunção.
Clara não saiu do lado de Esperança, como se sua presença pudesse protegê-lo de algum modo. Finalmente, ouviram o som de um veículo se aproximando. Antônio foi até a porta, tenso, e sentiu um alívio indescritível ao ver um carro de luxo, não uma viatura. Paulo Assunção havia chegado. O empresário desceu do veículo acompanhado por um homem mais jovem que carregava uma pasta. Antônio notou que, apesar das roupas elegantes, Paulo tinha uma postura que lembrava um homem do campo. Ombros fortes, pele bronzeada, olhar atento ao ambiente em volta. Senhor Mendes, obrigado por me receber, cumprimentou Paulo estendendo a mão. Este é Rodrigo, meu veterinário particular e gerente do Aras. Antônio indicou o caminho para o estábulo, e todos seguiram em silêncio, a tensão palpável no ar. Ao entrar no recinto, Paulo parou na porta, seus olhos fixos no cavalo. A reação foi instantânea. Seus olhos se arregalaram. Ele prendeu a respiração por um segundo e depois avançou lentamente. Estrela, murmurou, a voz embargada por uma emoção que não conseguia disfarçar. O cavalo ergueu a cabeça ao ouvir a voz, as orelhas se movendo em reconhecimento. Paulo aproximou-se com cuidado, estendendo a mão. Esperança, ou Estrela do Amanhecer, relinchou baixinho e inclinou a cabeça em direção a ele. É ele, confirmou Paulo, acariciando o pescoço do animal. Meu Deus, o que fizeram com você? Está tão magro. Ele estava muito pior quando o compramos, explicou Clara. Tinha uma infecção respiratória grave e problemas nos cascos. Quase não sobreviveu. Paulo olhou para ela com gratidão. Você cuidou dele? Minha filha é estudante de veterinária, respondeu Antônio com orgulho. Ela salvou a vida dele. Rodrigo, o veterinário, já estava examinando o cavalo com olhos profissionais. Impressionante o trabalho de recuperação. Ele ainda está abaixo do peso, mas os sinais vitais estão bons. A respiração está quase normal. Excelente trabalho, Clara. Agora preciso entender exatamente como meu cavalo foi parar aqui, disse Paulo, sua expressão suavizando-se um pouco. Vocês mencionaram Gustavo Meireles e suspeitam que ele esteja envolvido no desaparecimento. João, que havia permanecido mais afastado, deu um passo à frente. Tenho algumas evidências circunstanciais, Sr. Assunção. Uma testemunha viu o carro do capanga de Gustavo nas proximidades da fazenda do Juvenal, o homem que vendeu o cavalo ao Antônio na mesma semana do desaparecimento. E Gustavo está desesperado para recuperar o cavalo, acrescentou Antônio. Primeiro tentou comprar, depois mandou fiscais sanitários, chegou a tentar roubar à noite, e agora está buscando uma ordem judicial alegando que comprei um cavalo roubado conscientemente. Paulo ouviu tudo com atenção, seu semblante endurecendo à menção de Gustavo. Por que não estou surpreso? A ganância dele não tem limites. Mas qual seria o motivo? Questionou Clara. Por que roubar um cavalo tão valioso e reconhecível? Não seria fácil vendê-lo. Não se tratava de venda, respondeu Paulo lentamente, os olhos fixos em Estrela. Era sobre me prejudicar. Estrela era mais que um investimento para mim. Era o futuro do Aras. Com seu potencial genético, poderia gerar uma linhagem inteira de campeões. E Gustavo queria o Aras para um empreendimento imobiliário. Completou João, as peças se encaixando. Exatamente. Ele achava que se me causasse um prejuízo grande o suficiente, talvez perdesse o interesse no Aras e aceitasse vender. O grupo foi interrompido pelo som de outro carro se aproximando. Antônio correu para a janela e viu o Dr. Marcos descendo de sua caminhonete. O veterinário chegou, anunciou, sentindo um alívio momentâneo. Dr. Marcos entrou no estábulo e cumprimentou a todos, surpreso ao encontrar Paulo Assunção ali. O empresário explicou rapidamente a situação, e o veterinário começou imediatamente a examinar o cavalo. Não há dúvida, concluiu após uma análise cuidadosa. Este é um puro sangue da linhagem Wellington. Todas as características batem, incluindo as marcas individuais mencionadas na descrição de Estrela do Amanhecer. Posso elaborar um laudo oficial, disse Rodrigo, o veterinário de Paulo. Com as fotos que temos do Estrela antes do desaparecimento,
Mais este exame, não há como questionar a identidade. Isso não será suficiente para incriminar Gustavo, ponderou Paulo. Precisamos de provas concretas de que ele organizou o roubo. Juvenal deve saber de algo, sugeriu Antônio. Ele parecia nervoso quando perguntei como o cavalo havia chegado até ele. Juvenal, murmurou Paulo pensativo. Conheço esse nome. Ele já trabalhou no Raras há alguns anos. Foi demitido por irregularidades. Esse novo dado reforçava a teoria da conspiração. Juvenal tinha conexão prévia com o Aras e possivelmente ressentimentos que Gustavo poderia ter explorado. A discussão foi interrompida pelo ronco de vários motores se aproximando. Sebastião apareceu na porta do estábulo, alarmado. Antônio, é a polícia. Tem 2 viaturas e o carro do Gustavo. O coração de todos acelerou. Apesar da presença de Paulo Assunção, ainda não tinham provas concretas para incriminar Gustavo, e o mandado judicial provavelmente ordenaria a entrega do cavalo. Deixem que eu cuido disso, disse Paulo, sua voz carregando uma autoridade natural. Estrela é meu cavalo e tenho como provar isso. Saíram para o pátio da fazenda onde Gustavo já descia de seu carro, acompanhado de Ricardo e 2 policiais. Seu sorriso vitorioso congelou ao ver Paulo Assunção. Paulo, o que está fazendo aqui? Perguntou, não conseguindo disfarçar o choque. Vim recuperar meu cavalo, Gustavo, o mesmo que misteriosamente desapareceu do Aras enquanto você estava no comando. Do que está falando? Estou aqui com uma ordem judicial. Gustavo estendeu um papel para um dos policiais, que se adiantou constrangido. Este homem adquiriu ilegalmente um animal roubado. Oficial, interveio Paulo. Sou Paulo Assunção, proprietário do Raras Ponta Negra e dono legítimo deste cavalo. Tenho toda a documentação que comprova isso, incluindo o registro genético e marcas de identificação que meu veterinário pode confirmar no momento. O policial, claramente desconfortável, olhou do documento que segurava para Paulo e depois para Gustavo, que parecia cada vez mais nervoso. Sr. Meireles alegou que o animal foi roubado do Aras e que, como sócio, tem autoridade para recuperá-lo, explicou o policial. Ele é sócio minoritário e não tem autoridade para reclamar propriedade exclusiva de nenhum animal do Aras, rebateu Paulo, o tom firme. O mandado foi obtido com informações parciais e enganosas. Gustavo, vendo sua estratégia desmoronar, tentou uma última cartada. Isso é ridículo. Antônio Mendes sabia que estava comprando um cavalo roubado. Ele deve ser preso por receptação. Mentira! Gritou Clara, incapaz de conter-se. Compramos Esperança, quero dizer Estrela, numa feira de um comerciante chamado Juvenal. Temos o recibo. Juvenal? Repetiu Paulo, observando atentamente a reação de Gustavo ao nome. Interessante. Você se lembra dele, não é, Gustavo? O funcionário que você continuou encontrando secretamente depois que eu o demiti do Raras. O rosto de Gustavo empalideceu. Era evidente que não esperava que Paulo soubesse dessas reuniões secretas. Não sei do que está falando, balbuciou, mas seu tom já não transmitia a confiança anterior. Nesse momento, um novo veículo entrou na propriedade. Era João, que havia saído discretamente durante a discussão. Junto a ele estava Juvenal, o vendedor de cavalos, com expressão de quem fora pego em uma armadilha. Um silêncio tenso tomou conta do pátio da fazenda enquanto Juvenal descia do carro de João. O vendedor de cavalos parecia menor e mais velho do que Antônio se lembrava, arrastando os pés com visível desconforto sob os olhares fixos de todos. Seus olhos evitavam encontrar os de Gustavo, que o encarava com uma mistura de choque e fúria contida. O que significa isso? Sibilou Gustavo, dando um passo na direção de Juvenal, que instintivamente recuou. João se posicionou ao lado do vendedor, como que para protegê-lo. Juvenal concordou em esclarecer alguns detalhes sobre como Estrela do Amanhecer chegou às suas mãos, explicou o jornalista. Eu não tenho nada a dizer, murmurou Juvenal, lançando um olhar assustado para Gustavo. O João me trouxe aqui enganado. Paulo Assunção se aproximou, sua presença imponente contrastando com a figura encurvada de Juvenal. Você se lembra de mim, Juvenal? Trabalhamos juntos por 5 anos no Raras.
O vendedor ergueu os olhos brevemente e assentiu. Então vai se lembrar também que sempre tratei todos os funcionários com respeito, mesmo quando tive que demiti-lo por irregularidades. Nunca levei o caso à polícia, apesar dos conselhos em contrário. Juvenal passou a mão pelo rosto cansado. Eu sei, patrão, o senhor sempre foi justo. Então seja justo agora. Conte-nos como meu cavalo, um animal avaliado em milhões, acabou sendo vendido por você numa feira de gado comum. Os policiais, que até então observavam a cena com expressões confusas, pareciam cada vez mais interessados nessa nova direção dos acontecimentos. Um deles, o mais velho, deu um passo à frente. Senhor, se há suspeita de crime nesta história, precisamos ouvir todos os envolvidos. Gustavo interveio rapidamente. Isto é ridículo. Estamos perdendo tempo com teorias conspiratórias enquanto o mandado judicial está em suas mãos, oficial. Cumpra seu dever. O policial hesitou, olhando do documento para o grupo. O segundo policial, mais jovem, sussurrou algo em seu ouvido. Enquanto isso, Juvenal parecia travar uma batalha interna. Seu olhar alternava entre Gustavo, cuja expressão transmitia uma ameaça velada, e Paulo, que o observava com uma calma que carregava autoridade. Juvenal, chamou Clara suavemente, aproximando-se do homem. Você me disse na feira que o cavalo veio de uma fazenda que faliu, que o dono não podia mais alimentá-lo adequadamente. Era mentira, não era? O vendedor baixou os olhos, a culpa estampada em seu rosto. Se você falar agora, pode ser considerado apenas uma testemunha. Se continuar envolvido nessa história, será visto como cúmplice, alertou Paulo. Esse argumento pareceu finalmente alcançá-lo. Juvenal respirou fundo e começou a falar, a voz trêmula. Eu não roubei o cavalo, juro por Deus que não. Fui só o intermediário. Gustavo deu um passo em direção a ele, mas foi contido por um dos policiais, que agora parecia muito mais interessado no depoimento de Juvenal do que no mandado em suas mãos. Continue, incentivou o policial. 3 meses atrás, recebi uma ligação do Tadeu, o chofer do Sr. Meireles. Disse que tinha um trabalho para mim que pagaria bem. Nos encontramos numa estrada afastada, perto da minha propriedade. E o que ele propôs? Perguntou Paulo. Ele disse que traria um cavalo doente, que não valia mais nada e que eu deveria mantê-lo escondido por um tempo, depois vendê-lo como se fosse um animal comum, sem pedigree. Doente? Interrompeu Rodrigo, o veterinário de Paulo. Estrela estava em perfeita saúde quando desapareceu. Juvenal engoliu em seco. Quando o Tadeu trouxe o cavalo, ele já estava abatido. Parecia ter sido sedado ou algo assim. Nos dias seguintes, piorou muito, desenvolveu uma infecção. Achei que iria morrer. Clara e Antônio trocaram olhares horrorizados. Era evidente que o cavalo fora deliberadamente negligenciado para que sua condição deteriorasse a ponto de ficar irreconhecível. Quem lhe deu essas ordens? Perguntou Paulo, embora a resposta fosse óbvia para todos. Juvenal hesitou, seus olhos involuntariamente procurando Gustavo, que agora tinha o rosto lívido. Tadeu disse que era um plano do Sr. Meireles. O cavalo devia ficar irreconhecível para depois ser transportado para fora do país. Era um plano para prejudicar o Sr. Assunção. Isso é absurdo, explodiu Gustavo. Ele está mentindo, não há provas disso. Na verdade, intrometeu-se João, há algo que vocês não sabem. O jornalista tirou o celular do bolso. Enquanto íamos buscar Juvenal, passei pela delegacia. O delegado Martins me mostrou algo interessante. Ele apertou alguns botões no celular e uma gravação começou a tocar. Chefe, o cavalo tá com aquele fazendeiro teimoso, o Antônio, dizia a voz de Tadeu. Não consegui pegar ele durante a noite. O velho estava armado. Sim, eu sei que precisamos recuperar antes que alguém descubra. Sim, senhor. Vou tentar de novo hoje à noite. Um silêncio sepulcral caiu sobre o grupo enquanto a gravação terminava. O delegado interceptou ligações suspeitas do Tadeu nos últimos dias, parte de uma investigação anterior sobre outras atividades ilícitas, explicou João. Quando mencionei o caso do cavalo, ele conectou os pontos. Os policiais se entreolharam,
claramente reconsiderando a situação. O mais velho dobrou o mandado e o guardou no bolso. Sr. Meireles, acho que precisamos ir até a delegacia para esclarecer algumas coisas. Gustavo, percebendo que estava encurralado, mudou completamente de postura. Seu rosto, antes contorcido pela raiva, agora exibia um sorriso forçado. Isso é um grande mal-entendido, disse, tentando soar razoável. Paulo, somos sócios há anos. Por que eu faria algo assim? Tadeu agiu por conta própria, com certeza. Demito-o imediatamente. Paulo balançou a cabeça, desgostado com a tentativa patética de Gustavo de se eximir. Você foi longe demais desta vez. Não se trata apenas do dinheiro, Gustavo. Você quase matou um animal valioso por pura mesquinharia e depois tentou incriminar pessoas inocentes. Posso reconsiderar as acusações. Tentou novamente Gustavo, agora dirigindo-se a Antônio. Na verdade, minha oferta pela sua propriedade ainda está de pé. Podemos aumentá-la substancialmente como compensação por este inconveniente. Antônio balançou a cabeça, sentindo uma mistura de pena e desprezo pelo homem que antes tanto o intimidara. Não há dinheiro suficiente, Sr. Meireles. Os policiais se aproximaram de Gustavo. Precisamos que nos acompanhe para prestar depoimento, senhor. Isto é um ultraje. Vocês não podem... Vou ligar para meu advogado. Vocês não sabem com quem estão lidando. Enquanto Gustavo era escoltado até a viatura, ainda protestando, Ricardo, seu assistente, permaneceu parado no mesmo lugar, parecendo subitamente perdido sem as ordens de seu chefe. Paulo se aproximou de Antônio, Clara e Sebastião, que observavam a cena com uma mistura de alívio e incredulidade. Não sei como agradecer pelo que fizeram pelo meu cavalo, disse o empresário. Vocês o salvaram quando todos, inclusive eu, haviam perdido a esperança. Foi minha filha, respondeu Antônio com orgulho. Ela não desistiu nem por um segundo. Paulo sorriu para Clara. Uma jovem veterinária de talento excepcional. O Aras Ponta Negra poderia usar alguém com seu dom. Os olhos de Clara se arregalaram. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo mais que isso. Estou propondo uma parceria. Paulo olhou para Antônio. Sr. Mendes, sei que ama sua terra e não quer vendê-la. Respeito isso. Mas já pensou em expandir seus negócios? Com sua experiência em agricultura e o talento de sua filha com animais, poderíamos criar uma extensão do Haras em sua propriedade. Antônio piscou surpreso com a proposta. Uma extensão do Haras? Como isso funcionaria? Você manteria a propriedade sobre sua terra, mas receberíamos alguns dos nossos cavalos aqui, para criação e treinamento. Clara poderia supervisionar enquanto conclui seus estudos. Pagaríamos bem, claro, e vocês teriam participação nos lucros de qualquer cavalo criado ou treinado aqui. Clara mal conseguia conter sua empolgação. Isso seria incrível, pai. Antônio precisou de alguns momentos para processar a proposta. Era uma oportunidade que nunca imaginara possível. E quanto à estrela? Perguntou finalmente. Vai levá-lo de volta ao Haras agora? Paulo olhou para o estábulo pensativo. Ele ainda está em recuperação. Mover agora poderia estressá-lo. Se não se importarem, preferiria que ele ficasse aqui mais algumas semanas, até estar completamente recuperado. Clara claramente sabe o que está fazendo. Podemos sim, concordou Antônio, vendo o alívio instantâneo nos olhos da filha. Enquanto a viatura policial se afastava levando Gustavo, Juvenal se aproximou timidamente de Paulo. Senhor Assunção, eu sei que fiz errado. Estou disposto a arcar com as consequências. Paulo estudou o ex-funcionário por um momento. Você será investigado, Juvenal. Não posso impedir isso. Mas testemunharei que você cooperou e que provavelmente foi manipulado por Gustavo, que conhece bem suas dificuldades financeiras. Juvenal assentiu, agradecido mesmo diante da perspectiva de problemas legais. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. No estábulo, estrela do amanhecer, que para Clara sempre seria esperança, comia tranquilamente, alheio ao drama humano que se desenrolara por sua causa. Antônio se permitiu um momento de reflexão. Como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo.
De um pequeno fazendeiro lutando para manter suas terras, ele agora estava prestes a se tornar parceiro de um dos maiores criadores de cavalos do país. Há uma coisa que ainda não entendo, disse Clara, interrompendo seus pensamentos. Se Gustavo queria o Haras para um empreendimento imobiliário, por que simplesmente não vendeu sua parte para outro investidor e usou o dinheiro em outro projeto? Paulo sorriu tristemente. Não era só pelo dinheiro, era pelo controle, pelo poder. Gustavo sempre quis provar que era mais esperto que todos. E no fundo, acho que ele queria me ver derrotado, humilhado. Éramos amigos de infância. A rivalidade vem de longe. Nas semanas seguintes, a pequena fazenda de Antônio transformou-se num centro de atividades. Operários contratados por Paulo Assunção trabalhavam na construção de novas baias, uma pista de treinamento e um pequeno alojamento para funcionários. A modesta propriedade, que antes lutava para se manter produtiva, agora fervilhava com a promessa de um futuro próspero. Estrela do amanhecer, ainda carinhosamente chamado de Esperança por Clara, recuperava-se a olhos vistos. Seu pelo brilhava novamente com a intensidade que um dia fizera dele o orgulho do Haras Ponta Negra. E sua respiração já não apresentava mais nenhum vestígio da infecção que quase o matara. Dr. Marcos, que acompanhava de perto a recuperação, não economizava elogios ao tratamento implementado por Clara. "Você tem um dom raro", comentou o veterinário durante uma de suas visitas. "Pacientes animais são difíceis porque não podem nos dizer onde dói. É preciso sentir, observar, intuir. Você faz isso naturalmente." Clara sorriu, acariciando o pescoço de Estrela. "É fácil quando você se importa de verdade." Enquanto isso, a história do milionário que roubara o próprio cavalo para prejudicar seu sócio tornou-se o assunto mais comentado na região. João, com sua experiência jornalística, publicou uma reportagem detalhada sobre o caso no jornal local, que logo foi reproduzida em veículos de comunicação maiores. O escândalo cresceu quando outras irregularidades nos negócios de Gustavo Meireles vieram à tona durante as investigações. Numa manhã particularmente agradável de outono, Paulo Assunção apareceu na fazenda acompanhado por uma equipe de profissionais, veterinários, tratadores e 2 jockeys famosos. Era o dia em que Estrela seria finalmente avaliado para determinar se poderia retomar os treinamentos para competições. Antônio e Clara observavam nervosamente enquanto os especialistas examinavam o cavalo, medindo, apalpando, verificando cada detalhe de sua estrutura física. "Ele perdeu massa muscular naturalmente", comentou o veterinário-chefe. "Mas a estrutura óssea está intacta e a capacidade pulmonar parece ter se recuperado completamente. É notável, considerando o estado em que estava." Um dos jockeys, Marcos Oliveira, multicampeão em competições nacionais, pediu permissão para montar o animal por alguns minutos na pista recém-construída. Clara prendeu a respiração enquanto o profissional conduzia a Estrela em um trote suave, que logo se transformou em um galope controlado. Depois de algumas voltas, Marcos retornou com um sorriso largo no rosto. "Esse cavalo é extraordinário. Mesmo depois de tudo que passou, ainda mantém aquela explosão característica da linhagem Wellington. Com o treinamento adequado, ele estará pronto para competir em 3, talvez 4 meses." Paulo não escondia sua satisfação. "É uma recuperação milagrosa, e devemos isso a vocês", disse, voltando-se para Antônio e Clara. "Especialmente a você, jovem. Seu talento salvou um animal insubstituível." Clara sentiu o rosto queimar de orgulho. Qualquer um teria feito o mesmo. "Não, Clara", corrigiu Paulo gentilmente. "Nem todos teriam a dedicação e o conhecimento que você demonstrou. É por isso que quero oficializar nossa parceria hoje e fazer um convite especial." O empresário retirou uma pasta de sua maleta e entregou a Antônio. Dentro, havia um contrato detalhando a parceria para transformar parte da fazenda em uma extensão do Haras Ponta Negra. Os termos eram extremamente favoráveis. Antônio manteria total propriedade sobre suas terras, receberia um salário mensal como gerente local e ainda teria participação nos lucros de cada animal treinado ou criado na propriedade. "Isso é muito generoso", comentou Antônio,
impressionado com os números que via no documento. É justo, corrigiu Paulo. Vocês não apenas salvaram um animal valioso, mas também ajudaram a expor um esquema que poderia ter causado prejuízos ainda maiores aos meus negócios. Ele então se voltou para Clara, que ainda acariciava a estrela. E para você tenho uma proposta adicional. Gostaria que supervisionasse não apenas esta unidade, mas que integrasse nossa equipe de veterinários no ARAS principal assim que concluir seus estudos. Enquanto isso, pode trabalhar como estagiária, aprendendo com os melhores profissionais do país. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Era mais do que jamais sonhara. A chance de trabalhar com cavalos de elite, aprender com os melhores, construir uma carreira sólida fazendo o que amava. Eu não sei o que dizer, balbuciou. Paulo sorriu. Diga apenas que aceita. O resto virá naturalmente. Antônio, emocionado com a felicidade da filha, assinou o contrato sem mais hesitações. Sua vida tinha dado uma guinada extraordinária desde aquele dia na feira de cavalos, quando decidira gastar suas economias em um animal aparentemente sem valor. Depois que Paulo e sua equipe partiram, prometendo retornar na semana seguinte com os primeiros cavalos para a nova unidade, Antônio e Clara sentaram-se na varanda da casa, contemplando o pôr do sol. Ainda não consigo acreditar em tudo isso, pai, disse Clara, observando os últimos trabalhadores deixarem o local após mais um dia de construção. Parece um sonho. Um sonho que você construiu com seu próprio esforço, filha. Estou muito orgulhoso de você. Clara apoiou a cabeça no ombro do pai. Sabe o que mais me deixa feliz? É que Esperança, quero dizer, Estrela, vai poder ficar aqui. Paulo disse que ele será o garanhão principal da nossa unidade. Antônio assentiu, compreendendo o apego da filha ao animal que haviam salvado juntos. Naquela noite, dormiram com a sensação rara e maravilhosa de que o futuro, antes tão incerto, agora estava cheio de possibilidades brilhantes. No dia seguinte, receberam uma visita inesperada. João, o jornalista amigo, apareceu acompanhado do delegado Martins, responsável pela investigação do caso. Trago novidades, anunciou João enquanto aceitava o café oferecido por Clara. E achei que vocês deveriam saber em primeira mão, antes que vire notícia. O que aconteceu? Perguntou Antônio, notando a expressão séria do delegado. Gustavo Meireles foi formalmente indiciado por vários crimes, explicou Martins. Não apenas pelo roubo do cavalo, mas por fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e tentativa de suborno. A investigação do caso do cavalo abriu uma caixa de Pandora. E tem mais, acrescentou João. Tadeu, o capanga dele, fez um acordo de delação premiada. Confessou que Gustavo planejou tudo. Drogou o cavalo antes de tirá-lo do Haras, ordenou que o mantivessem em condições precárias para ficar irreconhecível e depois o vendeu ao Juvenal por uma ninharia, com ordens de repassá-lo como se fosse um animal comum. Mas por que deixar o cavalo aparecer novamente? Questionou Clara. Não seria mais fácil simplesmente, eliminar o animal? O delegado balançou a cabeça. Segundo Tadeu, isso fazia parte do plano desde o início. A ideia não era só prejudicar Paulo financeiramente, mas também destruir sua reputação. Depois que o cavalo fosse dado como perdido, Gustavo planejava fazer com que ele reaparecesse misteriosamente em algum lugar distante, como se Paulo tivesse fraudado o desaparecimento para receber o seguro. Isso é doentio, murmurou Antônio, horrorizado com o nível de premeditação. O problema é que o plano deu errado quando o cavalo ficou realmente doente, continuou o delegado. Foi pior do que esperavam. Quando chegou às mãos de Juvenal, ele achou que o animal não sobreviveria e decidiu vendê-lo o quanto antes para pelo menos recuperar algo do dinheiro que Gustavo lhe pagara. E foi aí que entramos na história, concluiu Clara. Exato. Uma coincidência que frustrou todo o esquema. João tomou um gole de café antes de acrescentar. E tem mais uma coisa que vocês devem saber. Gustavo devia uma fortuna a agiotas. Estava praticamente falido, apesar da aparência de riqueza que mantinha. Isso explica o desespero dele para conseguir o Haras
e sua obsessão em comprar suas terras, Antônio. Ele precisava de liquidez urgente. A revelação surpreendeu Antônio. Sempre vira Gustavo como o epítome do sucesso financeiro, um homem cujo poder parecia inabalável. Descobrir que por trás da fachada luxuosa havia apenas dívidas e desespero era, de certa forma, libertador. O grande Gustavo Meireles era, no fim das contas, apenas um homem comum tomado pela ganância. Depois que João e o delegado partiram, Clara foi ao estábulo verificar Estrela. O cavalo a recebeu com um relincho suave, como sempre fazia. Ela encostou a testa no pescoço do animal, sentindo sua respiração rítmica e saudável. Você sobreviveu a tudo isso, sussurrou. E agora vai ter a vida que merece, correndo livre, sendo admirado por todos, talvez até ganhando competições importantes. O cavalo relinchou novamente, como se compreendesse cada palavra. Clara sorriu, lembrando-se de como ele chegara à fazenda, frágil, doente, à beira da morte. Agora, ele irradiava força e vitalidade. Você sempre foi especial, continuou ela. Mesmo quando ninguém mais via, talvez por isso tenhamos nos encontrado. Eu também me sentia assim às vezes, como se tivesse um potencial que ninguém percebia. O sol começava a se pôr, e os últimos raios entravam pelas frestas do estábulo, criando padrões dourados no pelo escuro de Estrela. Clara sentiu uma paz profunda. Independentemente do nome pelo qual o chamassem, Estrela do Amanhecer ou Esperança, aquele cavalo havia mudado sua vida e a de seu pai para sempre. 6 meses se passaram desde que a fazenda de Antônio Mendes se transformara na nova unidade do Haras Ponta Negra. A propriedade, antes modesta e lutando para se manter, agora exibia orgulhosamente instalações modernas para treinamento e criação de cavalos de elite. As antigas plantações de milho e feijão haviam dado lugar a pastos verdejantes onde animais de linhagem nobre pastavam tranquilamente sob o sol da tarde. Clara, agora oficialmente estagiária do Haras e prestes a concluir seu curso de veterinária, dividia seu tempo entre os estudos e a supervisão dos cavalos que ficavam sob seus cuidados. Seu talento natural, somado à experiência prática e aos conhecimentos que adquiria com os veterinários mais experientes do Haras principal, fizera dela uma profissional respeitada, apesar da pouca idade. Naquela manhã de sábado, Clara acordou mais cedo que o habitual. Não era um dia comum. Estrela do Amanhecer faria sua primeira aparição pública desde o desaparecimento, participando de uma exibição no hipódromo da capital. Não seria uma competição oficial. Paulo Assunção preferira uma reintrodução gradual, mas um evento especial onde o cavalo seria apresentado à imprensa e aos entusiastas do turf. Nervosa? Perguntou Antônio ao encontrar a filha já vestida e tomando café na cozinha. Um pouco, admitiu ela com um sorriso tenso. É a primeira vez que Estrela vai se apresentar em público desde tudo aquilo. E se ele ficar estressado? E se a multidão o assustar? Antônio sentou-se ao lado dela, servindo-se de café. Ele estará com você. Isso é tudo que importa. Nunca vi um animal confiar tanto em alguém como ele confia em você. As palavras do pai acalmaram Clara momentaneamente, mas a ansiedade permanecia. Nos últimos meses, ela acompanhara cada passo da recuperação de Estrela. Dos primeiros trotos incertos na nova pista até os galopes vigorosos que agora executava com perfeição. O jóquei profissional contratado para montá-lo, Roberto Alves, não poupava elogios à inteligência e disposição do animal. Ele entende o que pedimos, sabe? Parece quase humano às vezes, comentara Roberto em um dos treinos. E sabe de uma coisa? Ele sempre te procura com o olhar quando entramos na pista, como se precisasse da sua aprovação. Aquele vínculo especial entre Clara e Estrela era reconhecido por todos no Haras. Paulo Assunção chegara a brincar que o cavalo tinha 2 lealdades divididas, ao seu dono oficial e à jovem que salvara sua vida. O som de uma buzina anunciou a chegada da van que transportaria Estrela até o hipódromo. Clara terminou rapidamente seu café e correu para o estábulo principal, onde o animal já estava sendo preparado por 2 tratadores. Estrela relinchou suavemente ao vê-la, como sempre fazia.
Seu pelo negro brilhava intensamente após os cuidados meticulosos dos últimos dias, e a característica mancha branca em forma de estrela em sua testa parecia ainda mais destacada. Era impossível acreditar que aquele majestoso animal era o mesmo que chegara quase moribundo à fazenda. "Pronto para o grande dia?" sussurrou Clara, acariciando o pescoço dele. O embarque transcorreu sem problemas. Clara viajaria na mesma van para garantir que Estrela permanecesse calmo durante o trajeto. Antônio seguiria em outro veículo, junto com Rodrigo, o veterinário do Aras principal, que se tornara um grande amigo e mentor de Clara. No hipódromo, uma pequena multidão já se formava quando chegaram. Paulo Assunção os esperava no setor reservado aos proprietários, acompanhado de alguns jornalistas e fotógrafos. "Nosso herói chegou", exclamou Paulo, aproximando-se da van assim que estacionou. "Como ele está?" "Tranquilo até agora", respondeu Clara, observando atentamente o cavalo enquanto os tratadores preparavam a rampa para o desembarque. Estrela desceu com elegância, reagindo apenas levemente aos flashes das câmeras e ao burburinho da pequena multidão que se formara para vê-lo. Clara permaneceu ao seu lado, uma presença reconfortante em meio ao novo ambiente. "É incrível como ele está calmo", comentou Rodrigo, observando o comportamento do animal. Cavalos costumam ser nervosos em ambientes desconhecidos, especialmente após traumas como o que ele sofreu. "Ele sabe que estamos aqui", respondeu Clara simplesmente. A apresentação seria simples. Roberto montaria Estrela em uma volta pela pista principal, demonstrando sua recuperação física e atlética. Depois, Paulo faria um breve discurso sobre o caso, agradecendo publicamente a Antônio e Clara pela salvação do animal. O evento ganhara dimensões maiores do que o esperado. A história do cavalo roubado, quase morto e milagrosamente recuperado, havia capturado a imaginação do público, especialmente após a prisão preventiva de Gustavo Meireles e as revelações sobre seus crimes. Quando chegou o momento da apresentação, Clara acompanhou Estrela até o ponto de partida, onde Roberto já aguardava. O jockey sorriu, confiante. "Ele está perfeito hoje. Sinto que vai ser uma grande apresentação." Clara assentiu, dando um último carinho em Estrela antes de se afastar. Ao subir para a arquibancada onde seu pai já estava sentado, sentiu o coração acelerar. Era como ver um filho dar seus primeiros passos independentes. Quando o locutor anunciou a entrada de Estrela do Amanhecer na pista, um silêncio respeitoso caiu sobre a multidão, seguido por aplausos contidos. O cavalo entrou elegantemente, conduzido com maestria por Roberto. Sua postura era impecável. Cada movimento demonstrava a força e precisão características da linhagem Wellington. Clara prendeu a respiração enquanto assistia a Estrela executar perfeitamente cada passagem pela pista, seu galope poderoso impressionando até os mais experientes conhecedores presentes. Não havia vestígios da doença que quase o matara, nem sinais do trauma psicológico que muitos temiam que ele carregasse. "Ele é espetacular", murmurou Antônio, emocionado ao ver o resultado de todos os esforços da filha. Quando a apresentação terminou, a multidão explodiu em aplausos. Paulo Assunção convidou Antônio e Clara para se juntarem a ele no centro da pista para o discurso final. Com a voz embargada de emoção, o empresário relatou brevemente a saga de Estrela, desde seu desaparecimento até o resgate milagroso. "Se hoje podemos testemunhar este magnífico animal em plena forma, devemos isso a duas pessoas extraordinárias", disse Paulo, gesticulando para pai e filha. Antônio Mendes, um homem que, mesmo com recursos limitados, não hesitou em gastar suas economias para salvar um animal doente. E Clara Mendes, uma jovem veterinária cujo talento e dedicação desafiaram todos os prognósticos. Os aplausos ecoaram novamente, e Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e orgulho. Nunca imaginara estar no centro das atenções, sendo reconhecida diante de tanta gente. Após a cerimônia oficial, enquanto Estrela era preparado para retornar à fazenda, João, o jornalista amigo que tanto os ajudara, aproximou-se com um sorriso largo. "Notícia de última hora", anunciou ele. O júri aceitou todas as acusações contra Gustavo Meireles.
O julgamento começará no próximo mês, mas com as provas acumuladas, os advogados dele estão tentando negociar um acordo. Ele vai confessar? Perguntou Antônio, surpreso. Provavelmente. Os promotores têm um caso sólido, especialmente após as confissões de Tadeu e Juvenal. Ele está tentando reduzir a sentença. Essa notícia trazia um sentimento de encerramento. Justiça seria feita, e agora todos poderiam seguir em frente, deixando para trás o episódio sombrio. Na viagem de volta, com Estrela tranquilamente acomodado na van, Clara refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. De uma estudante de veterinária com sonhos modestos, ela se transformara em uma profissional respeitada, com um futuro brilhante à sua frente. No que está pensando? Perguntou Antônio, notando o olhar distante da filha. Em como a vida pode mudar tão rápido, respondeu ela sorrindo. Se você não tivesse comprado esperança naquele dia, se eu não tivesse comprado, outra pessoa compraria, interrompeu Antônio gentilmente. Mas talvez não tivesse o seu coração, sua determinação. Foi você quem fez a diferença, Clara. Ao chegarem à fazenda, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados. Estrela foi cuidadosamente desembarcado e levado ao seu estábulo especial, onde receberia atenção extra após o dia agitado. Clara permaneceu com ele por mais tempo que o necessário, simplesmente aproveitando a presença tranquila do animal. Quando finalmente saiu, encontrou Paulo Assunção esperando próximo à cerca. Ele é extraordinário, comentou o empresário, e sua conexão com ele é algo que nunca vi antes. Obrigada por confiar em nós, respondeu ela, por dar a ele uma segunda chance e a nós uma oportunidade de fazer parte disso tudo. Paulo sorriu. Tenho uma proposta para você, Clara. Quando Estrela estiver pronto para competições oficiais, gostaria que você fosse sua veterinária exclusiva. Isso significaria viajar conosco para os eventos, cuidar dele antes e depois das provas. Os olhos de Clara se arregalaram. Mas há veterinários muito mais experientes no Haras principal. Sim, mas nenhum conhece Estrela como você. Nenhum tem o vínculo que vocês compartilham. E depois de tudo que ele passou, merece ter ao seu lado alguém em quem confia plenamente. Aquela proposta era mais do que Clara jamais sonhara. Não apenas continuaria cuidando de Estrela, mas o acompanharia em sua carreira, vendo-o alcançar todo o potencial que ela sempre soubera que ele tinha. Seria uma honra, respondeu, a voz embargada pela emoção. Enquanto caminhavam de volta à casa principal, onde Antônio preparava um jantar simples para celebrar o sucesso do dia, Clara lançou um último olhar para o estábulo onde Estrela descansava. O cavalo que todos haviam considerado um caso perdido agora era o orgulho do Haras, uma promessa de glórias futuras. Tal como Estrela, ela também encontrara seu verdadeiro lugar no mundo, e sua jornada estava apenas começando. 2 anos depois, o Hipódromo Nacional estava lotado para o Grande Prêmio Nacional, a competição equestre mais prestigiada do país. No estábulo reservado aos competidores de elite, Clara Mendes, agora uma veterinária formada e especializada em equinos de alto rendimento, fazia os últimos ajustes no equipamento de Estrela do Amanhecer antes da grande corrida. O cavalo, outrora à beira da morte, transformara-se no fenômeno mais comentado do mundo das corridas. Nos últimos 18 meses, desde sua primeira competição oficial, Estrela acumulara vitórias impressionantes, quebrando recordes e reafirmando o valor da linhagem Wellington. Para os especialistas, era como se o animal competisse com um fogo interior, uma determinação rara mesmo entre campeões. Está tudo perfeito, disse Clara para Roberto, o jockey que montaria Estrela na corrida mais importante da temporada. Ele está no seu melhor momento. Roberto sorriu, ajustando suas luvas. Ao longo dos meses, ele e Clara haviam formado uma parceria impecável, unidos pela admiração mútua pelo extraordinário animal que agora fitava ambos com aquele olhar inteligente tão característico. Vamos fazer história hoje, respondeu o jockey confiante. Ele está sentindo a energia, sabe que é especial. No espaço reservado aos proprietários, Antônio aguardava ansioso ao lado de Paulo Assunção. O fazendeiro, agora um homem próspero graças à bem-sucedida parceria com o Haras Ponta Negra,
Usava um terno simples, mas elegante. Uma concessão à importância do evento, embora ainda preferisse suas roupas de trabalho no dia a dia. Nervoso? Perguntou Paulo, entregando a Antônio uma taça de champanhe. Sempre fico, admitiu Antônio com um sorriso, mesmo sabendo que ele já provou seu valor muitas vezes. Paulo assentiu, compreensivo. Não é só uma corrida para nós, é? É a celebração de uma jornada extraordinária. De fato, a história de Estrela do Amanhecer transcendera o mundo das corridas, tornando-se um símbolo de superação. Documentários, reportagens e até um livro já haviam sido produzidos narrando a saga do cavalo roubado, quase morto e milagrosamente recuperado graças à dedicação de um fazendeiro e sua filha. A ascensão meteórica de Estrela no circuito de corridas coincidira com a queda de Gustavo Meireles. Após um julgamento que atraíra intensa cobertura midiática, o ex-milionário fora condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes, incluindo roubo, fraude, maus tratos a animais e tentativa de suborno de autoridades. Seus bens foram liquidados para pagar dívidas e indenizações, incluindo uma significativa soma ao Aras Ponta Negra pelos danos causados. Vi no jornal que negaram outro recurso ao Gustavo, comentou Antônio, enquanto observavam a movimentação na pista. Sim, a sentença é definitiva agora, confirmou Paulo. É irônico pensar que ele arruinou sua vida por ganância, enquanto nós prosperamos através da parceria e do respeito mútuo. A expansão do Haras na propriedade de Antônio havia sido um sucesso retumbante. O que começara como uma instalação modesta para treinamento e recuperação de cavalos, transformara-se em um centro de excelência reconhecido nacionalmente. Especializado em reabilitação de animais de elite, o local atraía proprietários de todo o país, dispostos a pagar generosamente para que seus valiosos cavalos recebessem o mesmo tratamento que salvara Estrela. Clara, por sua vez, equilibrava sua atuação como veterinária principal do Haras com palestras e cursos que ministrava para estudantes de veterinária. Sua abordagem, que combinava conhecimento técnico com profunda sensibilidade às necessidades emocionais dos animais, revolucionara certas práticas no tratamento de cavalos de alto desempenho. Senhoras e senhores, atenção! Anunciou o locutor pelo sistema de som. Os competidores do Grande Prêmio Nacional estão entrando na pista para o desfile inicial. Antônio e Paulo dirigiram-se ao parapeito para assistir ao tradicional desfile que precedia a corrida. Um a um, os cavalos inscritos entravam na pista, exibindo suas cores e sendo apresentados ao público entusiasmado. Estrela do Amanhecer do Aras Ponta Negra, anunciou o locutor com ênfase especial, montado pelo jockey Roberto Alves e atual recordista da temporada. A ovação que seguiu foi ensurdecedora. O público se levantou, aplaudindo o magnífico animal negro que desfilava com imponência, a característica mancha branca em forma de estrela em sua testa brilhando sob o sol da tarde. Clara, que acompanhava o desfile da área restrita próxima à pista, sentiu os olhos marejarem de orgulho. Nos minutos que antecederam a largada, enquanto os cavalos se posicionavam, Clara teve um momento a sós com Estrela. Como sempre fazia antes das corridas, aproximou-se para um último contato. "Você já venceu só por estar aqui", sussurrou, acariciando o pescoço do animal. "Não importa o resultado, você sempre será meu milagre pessoal." Estrela relinchou suavemente, como se compreendesse, e inclinou a cabeça em direção a Clara num gesto que os tratadores já conheciam bem. Era sua forma de demonstrar afeto. Roberto, já posicionado na sela, sorriu ao testemunhar o momento íntimo entre a veterinária e o cavalo. "Vamos fazer isso por ela, campeão", murmurou, dando leves tapinhas no pescoço de Estrela. Quando o sinal de largada soou, os 12 cavalos participantes dispararam pela pista. Estrela, seguindo a estratégia planejada, manteve-se inicialmente no meio do pelotão, preservando energia para o momento crucial. A multidão vibrava a cada curva, a cada ultrapassagem, criando uma atmosfera eletrizante. Na arquibancada, Antônio mal conseguia respirar, apertando o corrimão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Era sempre assim. Não importava quantas corridas Estrela já vencera.
Cada nova competição trazia de volta aquela ansiedade, aquele misto de esperança e medo. Na última curva, quando os cavalos entravam na reta final, Roberto deu o sinal que Estrela conhecia bem. O animal respondeu instantaneamente, acelerando com uma explosão de energia que arrancou exclamações admiradas da multidão. Ultrapassou um competidor, depois outro, avançando pelo lado externo da pista com uma determinação implacável. A apenas 100 metros da linha de chegada, Estrela já estava entre os 3 primeiros, ganhando terreno a cada galope. Na arquibancada, pessoas se levantavam, gritando encorajamentos, enquanto os locutores narravam freneticamente a emocionante disputa final. Nos últimos metros, num esforço supremo que demonstrava por que a linhagem Wellington era tão valorizada, Estrela ultrapassou o último adversário, cruzando a linha de chegada com vantagem mínima, mas suficiente. O hipódromo explodiu em aplausos e gritos de celebração. Clara, que assistira a tudo contendo a respiração, deixou as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Antônio abraçou Paulo com força, ambos rindo e chorando simultaneamente, sem palavras para expressar a emoção daquele momento. A cerimônia de premiação foi igualmente emocionante. Quando o presidente da Federação de Turf chamou ao pódio os responsáveis pelo milagre chamado Estrela do Amanhecer, Paulo fez questão que não apenas ele, mas também Antônio e Clara subissem para receber o troféu. Este não é apenas um prêmio por uma corrida, declarou Paulo ao microfone. É a celebração de uma jornada incrível de superação, coragem e dedicação. Estrela está aqui hoje graças a 2 pessoas que enxergaram valor onde outros viram apenas um animal doente sem perspectivas. As palavras provocaram uma nova onda de aplausos. Jornalistas disparavam seus flashes, capturando o momento para as primeiras páginas do dia seguinte. Clara, geralmente tímida diante de tanta atenção, encontrou força no olhar orgulhoso de seu pai e na presença imponente de Estrela, que parecia inusitadamente calmo em meio àquela agitação. Após as entrevistas e celebrações oficiais, quando a multidão já começava a se dispersar, Clara levou Estrela de volta ao estábulo para os cuidados pós-corrida. Enquanto verificava meticulosamente o animal, assegurando-se de que estava bem após o esforço intenso, refletia sobre o caminho extraordinário que haviam percorrido juntos. Quem diria, hein? Murmurou, mais para si mesma que para o cavalo. Daquele dia na feira de cavalos até aqui, parece um sonho. Estrela relinchou suavemente, como sempre fazia em resposta à voz de Clara. Seus olhos inteligentes a fitavam com o que parecia ser genuína afeição, um vínculo que desafiava explicações científicas, mas que todos ao seu redor reconheciam e respeitavam. Mais tarde, numa pequena celebração privada organizada por Paulo Assunção num restaurante próximo ao hipódromo, o clima era de profunda satisfação. Amigos próximos, a equipe principal do Haras e, claro, Antônio e Clara brindavam ao extraordinário sucesso. Propus um brinde, disse Paulo, erguendo sua taça. Não apenas a vitória de hoje, mas a jornada que nos trouxe até aqui. A Estrela, que provou que milagres acontecem quando encontram corações dispostos a acreditar neles. A Antônio, cuja intuição e coragem mudaram o destino de um cavalo e de todo o nosso Haras. E a Clara? Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas para expressar sua admiração pela jovem veterinária. A Clara, que nos lembrou que o verdadeiro valor não está no preço que pagamos por algo, mas no quanto estamos dispostos a investir de nossa alma para preservá-lo. Antônio observou sua filha com o peito inflado de orgulho. Quem imaginaria que aquela compra aparentemente insensata de um cavalo doente, que lhe custara todas as economias e provocara zombarias, resultaria em tamanha transformação em suas vidas? Clara, sentindo o olhar do pai, sorriu para ele, compartilhando silenciosamente a mesma reflexão. Haviam partido de um momento de humilhação nas mãos de um milionário arrogante para alcançar um sucesso que nem mesmo em seus sonhos mais otimistas teriam imaginado. Às vezes, pensou Antônio, observando o brilho nos olhos da filha, precisamos passar pelo vale mais escuro para encontrar a montanha mais alta. E no estábulo próximo, descansando após sua vitória triunfal, Estrela do Amanhecer,
O cavalo que ninguém queria, que estivera à beira da morte e que agora era celebrado como um campeão, parecia personificar essa verdade em cada fibra de seu ser.